Boa noite. Acho que estamos todos aqui porque estamos preocupados com a situação que está surgindo no Brasil. Acho que não precisa mais explicação que essa. Está no convite que vocês deviam haver recebido. Estamos privilegiados de ter Mansueto Almeida, nosso amigo, membro do Instituto, que faz a vida miserável para o presidente do BNDES e para outras figuras do governo, com seus comentários. Também Samuel Pessoa, que é outro membro do nosso Instituto, que é professor da GV, e Helen Joyce, correspondente no Brasil de Economist, ela é matemática, que migrou para para o jornalismo. Então, ela foi editora para a educação de Economist antes de vir para o Brasil. Marcos Lisboa teve um imprevisto, mas ele disse que vai chegar mais tarde. Então vamos começar com o Mansueto. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui novamente no Instituto Fernando Braudel. A primeira vez que eu estive aqui faz acho que mais ou menos 2 anos, foi uma situação muito complicada. Foi para debater sobre o BNDES com o ex-ministro José Disseu. Então, aconteceu uma coisa naquela época que eu nunca esqueci. Depois do debate a gente foi jantar, eu com algumas pessoas, e alguém perguntou: você fez algum curso de debate, de participar de debate? Eu falei: não, mas por quê? Eu disse: não, porque antes de você criticar o BNDES, você sempre elogiava o BNDES. Então o ministro não podia falar que você era contra o BNDES, porque você elogiava e depois criticava. Mas na verdade foi por acaso, como também assim. Muito do que eu vou falar aqui são impressões pessoais de questão fiscal, e todo mundo que me conhece e vê o que eu escrevo, debate fiscal para mim é um debate político, ou seja, a gente não vai encontrar num livro de economia, num manual de economia, qual é o mix correto de gasto público. Na realidade, o mix de gasto público, se um país quer gastar mais ou menos, quer gastar muito ou pouco, é um debate político, né? Só que para esse debate político ele ser o mais claro possível, e realmente dar poder à sociedade para decidir o quanto quer gastar e o quanto quer tributar. Quando você fala de gasto público, também você está falando, tem que falar de carga tributária, os dados têm que estar muito claros, né? E um dos problemas, enfim, quando eu entro nesse debate, não é para falar, enfim, o que o governo deve ou não deve fazer, mas eu quero que os dados fiquem muito claros, que o custo das políticas fique muito claro. Isso, a meu ver, não é muito claro hoje, né? E daí, isso é o que me preocupa um pouco. Então eu vou falar, dividir a apresentação basicamente em 4 partes. A primeira parte, eu vou explicar rapidamente o padrão de gasto público no Brasil desde o início dos anos 90 até hoje, depois de dar um foco maior de 99 até hoje, falar um pouco do que a gente está falando de contabilidade criativa, truques contábeis, depois falar um pouquinho sobre restos a pagar, e na parte final vou falar um pouco de riscos fiscais que a gente tem, enfim, para os próximos anos, e concluir. E aí, bom, e o debate vai ser muito mais interessante, porque, bom, tem 2 pessoas aqui na mesa como debatedor que eu conheço, o Samuel, enfim, a gente conversa quase diariamente, semanalmente, já de longa data. Embora a gente tenha sido contemporâneo na USP a gente mal se falava, porque eu tinha medo dele, que ele era físico. Depois se tornou economista. Aí tem a Helen, que a gente se conheceu semana passada, por acaso, foi em Brasília. Bom, e tem todos vocês aí, acho que o debate vai ser bastante interessante. Então, primeiro, quer dizer, alguns fatos estilizados do comportamento do gasto público no Brasil desde o início dos anos 90 até hoje, até 2012, 2013. O primeiro ponto é o seguinte: todos os presidentes do Brasil, desde 1990 até hoje, quando eles deixaram o governo, eles deixaram para trás um gasto público maior em relação ao início do mandato. Ou seja, tem alguma coisa na estrutura de finanças públicas no Brasil que mostra que o crescimento do gasto público não é algo temporário, não é uma coisa conjuntural. Enfim, esse país, a história desse país, do pós-Constituição de 88 até hoje,
é de crescimento da despesa primária. Aqui, quando eu falo de despesa primária, eu estou tirando do gasto público o pagamento de juros. Né? Apesar disso, apesar da história desse país, do início da década de 90 até hoje, ser de crescimento da despesa primária, todo mundo sabe que a partir de 1999 o governo federal começou consistentemente a gerar superávit primário para pagar os juros e amortizar a parte da dívida. Como é que se explica que um governo que gasta mais, que o setor público que gasta mais ao longo do tempo, ele também economiza mais para pagar juros e amortizar a dívida? Também todo mundo tem a resposta, porque a gente aumentou muito a carga tributária. E a história de carga tributária no Brasil é mais ou menos o seguinte: até mais ou menos 1966, a carga tributária no Brasil era em torno de 16% do PIB. De 1966 até 1970, a carga tributária no Brasil tem um aumento muito forte, muito rápido. Ela passa de 16% do PIB para 25% do PIB. E de 1970 até 1992, 93, ela fica flutuando em torno disso. Quer dizer, se eu pego a carga tributária do Brasil de 1970 até 1993, ela flutua em torno de 25% do PIB. Na verdade, ela deveria ser até um pouco maior. Por que não era maior? Porque a gente financiava parte do gasto com inflação. A partir de 95 a gente tem um plano real, e aí você logo após o plano real tem um aumento da dívida e depois você tem, enfim, um pouco antes disso já começa um pouco o crescimento da carga tributária. Mas quando você conversa com as pessoas que pensaram o plano real, aumentar a arrecadação foi uma preocupação de política econômica. E aí você tem essa carga tributária que começa a aumentar ali no final ali em 93, 94, e ela passa hoje para, enfim, 2011, 2012 para cerca de 36% do PIB. Então a história que a gente tem do país é mais ou menos essa: um país que tinha uma carga tributária que durante mais de 12 décadas ficou em torno de 25% do PIB, e depois, quando ele tem sucesso no plano de estabilização, essa carga tributária cresce de 25% do PIB para 36% do PIB. Então, nossa economia fiscal decorreu não de corte de despesa, mas de aumento de receita, de aumento de carga tributária. Aí vocês podem me perguntar: e daí? Qual é o problema? Qual é o problema de carga tributária elevada? Nenhum, se você é um país como a Alemanha. Então, a Alemanha é um país que tem carga tributária elevada, sim, mas é um país de altíssima produtividade. Então, se a gente tem uma carga tributária elevada, mas a gente tem uma produtividade muito alta, então isso não é problema. Mas esse não é nosso caso. O Brasil é um país de renda média, $12 mil, e uma carga tributária de 36% do PIB, é uma carga tributária, enfim, que é a média dos países desenvolvidos do OCDE. Então, é uma carga tributária, enfim, que pesa muito na competitividade das empresas brasileiras e também, enfim, pesa mesmo no consumidor. Quem tem chance de viajar para o exterior, claro que faz todas as compras lá fora, né? Carrinho de bebê, a roupa. A Helen mesmo, acho que ela nunca entrou aqui numa loja no Brasil. Então, assim, esse é um problema. Claro que, quando a gente fala da carga tributária, a gente tem que falar do outro lado. Qual é o outro lado dessa história de uma carga tributária que cresceu tanto? O outro lado é um país que aumentou muito o gasto, e um gasto muito ligado a transferências. Qual é o senso comum? Qual é o senso comum quando a gente fala, seja com o cidadão brasileiro ou, enfim, em outro país, é que todo mundo olha que o aumento do gasto público e da carga tributária está ligado a um forte aumento do desperdício do Estado, ou então, enfim, do crescimento da máquina pública. Na verdade, quando você olha todos os dados, todos os países que têm carga tributária maior, países que têm um Estado maior, são países que têm política social mais ativa. Então isso é muito claro se você fizer a comparação internacional, ou seja, os países da Europa gastam muito mais do que os Estados Unidos, não é porque eles são mais ineficientes, ou porque eles gastam mais com viagem de avião, ou com xerox, porque eles têm uma rede social muito mais ampla do que nos Estados Unidos. E o caso do Brasil não é muito diferente. Quando você abre o gasto e vê o que cresceu, o que é que explica esse crescimento do gasto público no Brasil, de mais ou menos do início da década de 90 até hoje, um crescimento aí que vai mais ou menos algo assim como 10 a 11 pontos do PIB. Se você tira dessa conta a transferência para Estado e município, está um crescimento aí por volta de 8 pontos do PIB. De 1999, quando a gente começou a fazer superávit primário, até 2012, o crescimento da despesa primária, não inclui juros, foi 3,5%.
foi 3,5 pontos do PIB. Até o ano passado foi, na verdade, 3,7 pontos do PIB. A despesa primária do governo federal, tudo que o governo federal gasta, sem contar o pagamento de juros, o governo federal gastava 14,5% do PIB em 99, no ano passado essa conta foi para 18,2%. Um crescimento de 3,7%. Aí é que vem a pergunta muito clara. Quando eu e o Samuel, a gente trabalhou no Senado, a gente conversava com vários políticos e eles perguntavam como é que eu posso fazer um choque de gestão para diminuir o gasto público corrente, aumentar o investimento e reduzir carga tributária. E a gente nunca conseguia responder essa pergunta. E a gente começou a olhar muitos dados justamente para responder essa pergunta. E depois montar a consultoria. E aí a gente, de fato, quando começou a olhar os dados, a gente não conseguiu responder a pergunta. Que quando você olhava os dados, grande parte do aumento do gasto público é transferência. E, basicamente, se eu pego esse aumento da despesa primária, 3,7 pontos do PIB, de 1999 a 2012, 84% desse aumento em relação ao PIB decorre basicamente de dois grandes programas. Previdência e INSS, Previdência Privada. A gente gastava com Previdência em 1999 25,5% do PIB e gasta hoje 7,2% do PIB. Isso só INSS. Eu não estou incluindo aí a Previdência do setor público, nem estou incluindo LOAS. Qual é o outro programa que pesa também, que é só INSS, eu explico aí, desses 3,7 pontos do PIB que aumentou a despesa primária, 1,7 foi Previdência. E qual é o outro grande programa que puxa isso? É custeio de gastos sociais, mais especificamente Bolsa Família, a LOAS, que é a Linha Orgânica da Assistência Social, que é um benefício para idosos que vivem em famílias cuja renda per capita é abaixo de 1/4 do salário mínimo. Então, LOAS, Bolsa Família, seguro-desemprego e abono salarial. Seguro-desemprego e abono salarial é uma conta bastante elevada. Se eu pego seguro-desemprego, abono salarial, Bolsa Família, LOAS e INSS, eu consigo explicar 84% do crescimento do gasto. Se eu olho mais para trás, a figura não é muito diferente. O gasto com o pessoal do governo federal no Brasil, pessoal ativo e inativo, hoje 4,2% do PIB. Quanto era isso? No início dos anos 90. No início dos anos 90 era em torno de 3% do PIB, você teve um aumento muito forte para 4,5% do PIB, para 5%. Aí depois caiu para 4,5% em 99, ficou flutuando em torno disso. Então, o gasto do pessoal no Brasil, eventualmente a gente poderia ter economizado mais? Poderia. Mas, assim, não é isso que explica o grande crescimento da despesa primária do governo federal, não. O gasto com inativo, inclusive do setor público, você teve um aumento muito forte. Logo depois da Constituição, nos 4, 5 primeiros anos depois da Constituição, e depois essa despesa de inativo do setor público ficou oscilando em torno de 2% do PIB. Então, quando você olha a despesa primária do governo federal, é muito claro que o que puxou o crescimento do gasto público foi Previdência e programas sociais. E essas duas contas estão ligadas ao valor do salário mínimo. Por quê? Porque a Previdência, por exemplo, toda vez que aumenta o salário mínimo, 2/3 dos benefícios previdenciários, o valor é o salário mínimo. E o estoque do gasto da Previdência, 42% é salário mínimo. Então, toda vez que aumenta o salário mínimo, tem um impacto brutal sobre a despesa previdenciária. E o salário mínimo também impacta os outros programas sociais, como, por exemplo, impacta o LOAS, porque o benefício da LOAS, esse salário, enfim, esse benefício, para uma pessoa idosa que vive em famílias que a renda per capita é abaixo de 1/4 do salário mínimo, o benefício é um salário mínimo. Abono salarial, quem tem direito a abono salarial são trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, e o seguro-desemprego até ano passado era indexado pelo salário mínimo, ou seja, o salário mínimo afeta toda a despesa social. E a gente teve uma recuperação muito forte do salário mínimo nesse país a partir de 95 até hoje, né? E hoje, inclusive, você tem uma regra de indexação do salário mínimo. Independentemente, enfim, de você ser a favor ou contra da regra, a conclusão é muito clara. É impossível você estabilizar a despesa primária no Brasil com essa regra do salário mínimo, a não ser que o PIB cada ano fosse crescente. Dado isso, quer dizer, dado esse cenário, o que é que se pode falar, o que é que se pode dizer, enfim, em relação a ajuste fiscal? Um primeiro ponto é que, dada a estrutura de gasto do Brasil, a gente está falando aí de um governo, no caso do governo federal, quando você olha a despesa primária, 90% dela é obrigatória.
Então, o espaço que o governo tem para eventualmente cortar gasto é algo como 10% do orçamento. É muito pouco. Tanto é que, quando você olha os 2 anos que você teve aumento do superávit primário no Brasil, foi em 1999 e foi 2003, são anos que você teve um crescimento você teve a injeção de investimento público muito baixa. O governo federal investiu em 1999 algo como 0,5% do PIB. O governo federal investiu em 2003 0,4% do PIB. Então, quando você precisou aumentar fortemente a economia, o resultado primário em um ano no país, você fez isso, além de aumentar a arrecadação, cortando investimento público. Dado essa estrutura de despesa, que é muito rígida, que você não controla, que 90% do gasto é obrigatório, você só pode trabalhar com 10% para eventualmente cortar, como é que você faz ajuste fiscal? Claro, a primeira mensagem é: eu não consigo fazer ajuste fiscal nesse país sem sacrificar o investimento de um ano para o outro. Segundo, eu só consigo fazer ajuste fiscal controlando o crescimento da despesa. E aí, o melhor indicador disso é, por exemplo, o que está acontecendo com o gasto com o pessoal. O gasto com o pessoal, ele crescia mais ou menos de 1998 até 2009, só teve 2 anos, que foi justamente 99 e 2003, os anos que a gente aumentou o superávit primário, que o crescimento do gasto com o pessoal, a taxa nominal, ficou abaixo de 10%. Nesses 2 anos, o crescimento do gasto nominal foi 6,7%, 99 e 2003. Todos os outros anos, até 2009, a despesa do pessoal crescia 2 dígitos. Por exemplo, em 2006 cresceu 14%, em 2008 12%, em 2009 16%. No meu caso, que sou funcionário público, foi muito bom. Mas só que isso começou a pesar um pouco nas contas públicas, e nos últimos 3 anos aconteceu uma coisa bem interessante. Você não cortou nenhum salário nominal, não teve que colocar ninguém para fora, mas a despesa do pessoal veio caindo como proporção do PIB. Por quê? Porque você controlou o crescimento. A taxa nominal dos últimos 3 anos de crescimento da despesa do pessoal foi abaixo de 10%. Foi 9,8% em 2010, 7,7% em 2011 e no ano passado foi 3,8%. Ou seja, com esse crescimento muito abaixo do crescimento do PIB nominal, a despesa diminuiu o peso da despesa do pessoal em relação a PIB. A economia fiscal, quando se fala em ajuste fiscal, você está falando em algo mais ou menos nessa linha. Você controlar o crescimento do gasto, que é hoje algo que a gente não faz, porque quando você olha também, de novo, a dinâmica do crescimento do gasto público no Brasil, desde 99 até hoje, a despesa primária do governo federal, ela cresce a 2 dígitos. Ela cresce acima de 10%. Em anos de eleição, que é 2002, 2006 e 2010, olha o crescimento da despesa primária em 2002, em 2006 e 2010. Nos 3 anos, o crescimento da despesa primária foi exatamente igual, 14% a taxa de crescimento. E aí o que é que isso... Pode, claro. O gasto com pessoal, os estados e municípios acompanham mais ou menos o mesmo ritmo? Eu não saberia dizer, mas no caso, por exemplo, é uma realidade diferente, porque no caso de município, gasto com pessoal começou a ser problema para alguns municípios. Eles estão ali no limite de ficar, enfim, de não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. No caso do governo federal, não tem esse problema, né? Dado isso, então, quando a gente fala em ajuste fiscal, a gente está falando em reduzir o crescimento do gasto, o que parece ser uma coisa fácil, mas não é. Aí tem outra coisa, tem mais um ponto interessante do gasto público para a gente acabar essa primeira parte, que é o seguinte: eu falei que 84% do crescimento do gasto é explicado por custeio dos programas sociais e previdência. Só que tem outra forma de você olhar o gasto público. Qual é a outra forma? É você juntar tudo, você pegar o gasto com o pessoal, juntar com o custeio, juntar com o investimento e dividir por função. Se eu olhar o gasto público dessa forma, tem alguma informação adicional que é diferente da outra forma que eu estava olhando o gasto público, tem uma informação adicional que é bem interessante. Quando você junta tudo, despesa de custeio, despesa pessoal e investimento, o gasto do governo federal que mais cresce, um dos gastos do governo federal, um dos que mais cresce no período recente, é gasto com educação. E é um crescimento
E é um crescimento brutal, não é um crescimento pequeno. É um crescimento, o gasto com a educação no governo federal, em 2008, era 0,8% do PIB. Quanto foi no ano passado? 1,4% do PIB. Quase que duplicou, quer dizer, saiu de 0,8% do PIB para 1,4%. Aí você pergunta, e o que aumentou? Tudo. Aumentou pessoal, aumentou custeio e aumentou muito o investimento. Se você pega, por exemplo, o número de servidores ativos do Ministério da Educação, em 1997 era 175 mil, em 2007 era 180 mil, quer dizer, 175 mil, 180 mil, 97, 2007, quase não cresceu, cresceu 5 mil pessoas. De 2007 a 2012, passou de 180 mil para 237 mil. Que fácil toda essa gente. Vocês dão aula, então. Essa é a Escola Técnica Federal. O Fernando Haddad fez um grande programa de ampliação das federais e de ampliação principalmente das escolas técnicas federais. Isso é professor. Então aumenta muito o pessoal, aumenta o custeio e aumenta muito o investimento. Se você olha o investimento, tem uma coisa interessante. Todo mundo está ciente que hoje o setor público está com um problema muito sério de execução de investimento público. Isso é verdade? Mas calma, quando a gente abre os dados, a gente tem uma surpresa. A gente tem muita dificuldade para investir quando a gente está falando de investimentos ligados ao Ministério do Transporte. Quando é construir rodovias, quando é construir ferrovias, esse tipo de investimento que exige planejamento, que exige um projeto básico, projeto executivo, avaliação de impacto ambiental, esse tipo de investimento a gente realmente perdeu o know-how de fazer isso. A gente tem uma série de dificuldades para fazer esse tipo de investimento e, assim, tem várias hipóteses que explicam isso, ninguém sabe ao certo o que é. A gente próprio está querendo começar um estudo sobre isso, um estudo longo sobre isso. Mas tem outro tipo de investimento que vai muito bem obrigado, que é um investimento que não depende muito de planejamento, que é um investimento fácil de fazer. Por exemplo, o investimento do Ministério da Defesa. Está indo muito bem, mas qual é o investimento do Ministério da Defesa? Comprar helicóptero, comprar peça para helicóptero e construir submarino. Esse tipo de investimento, olha a execução, está indo muito bem. Qual é o outro tipo de investimento que está indo muito bem? Ministério da Educação. Pega o investimento do Ministério da Educação nos últimos 3 anos, mais do que duplicou. Até 2008, 2009, o que o Ministério da Educação investia não era nem metade, não chegava a ser nem metade do investimento do Ministério dos Transportes. Hoje o investimento do Ministério da Educação ultrapassa o investimento do Ministério dos Transportes. Agora o que é investimento do Ministério da Educação é construir escolas, construir universidade, escola técnica e também repassar dinheiro para estados e municípios, construir creche, construir escolas de ensino fundamental e médio. Esse tipo de investimento não é problema. O nosso problema é aquele investimento ligado a planejamento, que exige projeto básico, projeto executivo. Esse tem sido um problema. Dado tudo isso, e para terminar, qual é o dado que a gente tem hoje? O dado que a gente tem hoje da estrutura da despesa pública é mais ou menos isso. A despesa primária do governo federal no ano passado foi 18,2% do PIB. Desse 18,2%, quanto foi investimento público? Da União, do governo federal, foi 1,1%. Ou seja, além do gasto ter crescido muito nos últimos anos, uma parcela muito pequena dele, menos de 10%, vai para investimento. A gente, nos últimos 3 anos, o investimento público sobre PIB tem caído. Depende de como você olha a estatística de investimento. No ano passado, o governo modificou a estatística de investimento público. Ele começou a incluir os subsídios que o governo dá para Minha Casa Minha Vida como investimento público. Na realidade, não é. Isso é subsídio. Se esse subsídio é considerado investimento, então o subsídio para o crédito agrícola também deveria ser considerado investimento. Os subsídios para o BNDES também deveriam ser considerados investimento. Não é. A construção já era considerada, a construção das casas do Minha Casa Minha Vida já era considerado investimento. Mas o governo começou a contabilizar o subsídio que o governo federal dá para a venda dessas casas como investimento. Isso aumentou um pouco a estatística. Quando eu tiro isso, o investimento público nos últimos 3 anos, ele vem caindo. E no período recente, mesmo que você considere subsídio Minha Casa Minha Vida como investimento, o investimento também vem caindo. Por exemplo, de janeiro a abril desse ano, que é o último dado oficial disponível, você teve um crescimento da despesa primária de 34 bilhões de reais. Esse crescimento da despesa primária de 34 bilhões de reais, qual foi o crescimento do investimento? 1,9.
Ou seja, de 34 bilhões de janeiro a abril desse ano, o crescimento da despesa primária, o crescimento do investimento só foi 1,9. Os outros 32 bilhões foram outras despesas que você não consegue reduzir, porque são gastos permanentes. Dado isso, acho que ficou claro essa questão da despesa e como é difícil controlar isso de um ano para o outro, como é engessado. O que mais a gente pode fazer? O que é interessante agora, enfim, para a gente falar? Duas coisas. A gente pode criticar esse padrão de gasto, mas tem uma coisa que é muito claro. A gente teve algo extremamente positivo desse país em 99, 2000, em 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal. E tem um artigo da lei de responsabilidade fiscal que não é muito comum de encontrar em outros países, não. É baseado, inclusive, no que acontece na Inglaterra. É um artigo que fala, para cada despesa, eu tenho que provar que existe a fonte de recurso. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem uma limitação desse tipo. Nos Estados Unidos, se aprovou isso lá em 1992, mas foi temporário. Foi colocar essa trava no orçamento americano que ia valer por 10 anos. Então, essa exigência existia no orçamento dos Estados Unidos de 1992 até 2002. Em 2002 ela acabou e, enfim, não foi renovada, né? No Brasil, você colocou essa trava. Se eu quero criar um gasto novo, explicite a fonte de recurso, como eu vou financiar. Isso é muito bom, inclusive para o próprio governo, que o governo veta vários projetos de deputados e senadores baseado nesse artigo. O deputado e senador faz um projeto lá para gastar mais com um determinado programa e o governo federal vai e veta falando, você não definiu a fonte de recursos. Então é realmente uma coisa frustrante para um deputado e senador. Só que a lei de responsabilidade fiscal tem uma falha, que é o seguinte, esse artigo diz, se você vai fazer um gasto novo, de caráter continuado, aí vem uma senhora confusão, essa palavra de caráter continuado. Caráter continuado, quer dizer, meio que vai se repetir durante vários anos. Eu tenho que definir a fonte de recurso. Mas se for um gasto que não é de caráter continuado, por exemplo, se o país decide fazer um trem de alta velocidade, um trem-bala, que é aquelas coisas maravilhosas que, enfim, que andam rápido e que tem ar-condicionado dentro. Excelente, só que é caríssimo. Quer dizer, você precisa mostrar que tem a fonte de recurso? Não. Por quê? Porque não é considerado gasto de caráter continuado. Então, o governo pode simplesmente emitir dívida, mandar para o BNDES e mandar o BNDES financiar, enfim, com uma taxa de juros subsidiada, a construção do trem de alta velocidade. Aí você pode me perguntar, mas isso claramente, tudo bem, mas isso ninguém vai exagerar isso, tudo bem, é uma falhinha e tal. Até final de 2007, o empréstimo do Tesouro Nacional, todo o estoque, posição de estoque, o valor dos empréstimos do Tesouro Nacional para bancos públicos era 14 bilhões de reais. Em proporção do PIB, a gente está falando de 0,5% do PIB. Nada, quase nada, menos de 1% do PIB. Final de 2007. Quanto era esse valor agora no final de 2012? 406 bilhões de reais, equivalente a 9,2% do PIB. Você emitiu de dívida quase 9 pontos do PIB para repassar para bancos públicos, para fazer operações subsidiadas. Você só conseguiu isso porque isso é uma das grandes falhas da lei de responsabilidade fiscal. Os Estados Unidos, por exemplo, não conseguiriam fazer a mesma coisa, porque eles têm limite de endividamento para o governo federal. No Brasil só existe limite de endividamento para Estado e município. O governo federal não tem limite de endividamento. Aí vocês poderiam até fazer outra coisa, mas você está sendo muito pessimista, porque, e daí? Assim, o governo aumenta a dívida, transfere para o banco público, mas esse aumento de dívida, embora tenha diferencial do governo, ele lança título pagando juros maior e ele repassa para o banco público cobrando juros menor. Então, de cara, o governo perde nessa operação. Eu não estou questionando o benefício que vai ter. Estou falando só o seguinte, que tem um custo fiscal. Tudo de gasto fiscal tem algum benefício. Estou falando só que esse tem também um custo fiscal. Mas pelo menos isso aparece, esse custo, embora ele não seja explicitado, ele aparece no crescimento da dívida. Só que além desse custo, tem um segundo custo, que é o seguinte, o governo fala, eu quero que determinada linha de empréstimos, por exemplo, para compra de caminhões, a taxa de juros seja de 5% ao ano, independentemente de quem esteja liberando o recurso. Não
me interessa que quem está liberando recurso é o BNDES ou então algum dos agentes financeiros do BNDES. A taxa de juros na ponta é 5% ao ano. E aí o BNDES fala, mas essa taxa eu não consigo emprestar, eu tenho que colocar a taxa para cobrir meu risco, meu serviço. Os bancos privados a mesma coisa. Eu quero que o governo faz isso. Não, pode emprestar essa taxa, que o adicional, a taxa para cobrir o seu serviço, o risco que eu pago, vai ser um subsídio orçamentário, vai ser um item da despesa do governo federal, como é o custo de equalização de juros para o crédito agrícola. O crédito agrícola no Brasil é subsidiado, o governo tabela a taxa e ele cobre a diferença de juros com uma despesa orçamentária. Essa mesma coisa vale para o BNDES. Então vocês poderiam falar, tá vendo? As coisas não são tão ruins. Essa parte está explícita no orçamento. Não. Teoricamente sim. Está sendo paga? Não. Por quê? O grande devedor, aí o governo vai estar devendo ao BNDES, a quem ele tem emprestado. O que foi que o governo fez no final do ano passado? Ele baixou uma portaria falando o seguinte, baixou uma portaria, isso não precisa ser aprovado pelo Congresso. Baixou uma portaria falando o seguinte, a partir de abril desse ano, todas as despesas de subsídios que o governo tem com as operações de empréstimo do BNDES, o governo só vai começar a pagar daqui a 2 anos. Isso é o melhor dos mundos, quer dizer, poder fazer uma despesa e jogar lá para frente. Isso foi definido por portaria. Daqui a 2 anos eu posso baixar outra portaria e falar o seguinte, as despesas relativas ao custo de atualização das operações de empréstimo do BNDES, eu só vou começar a pagar daqui a 3, 4 anos. Isso está legal? Isso basicamente é uma coisa que o governo não pode internar assim mais, passar por um orçamento do Congresso ou outra autoridade. Enfim, há debates, há questionamentos legais sobre isso, inclusive em relação ao PCU, mas por enquanto está tudo legal. Por enquanto está tudo legal. Dado tudo isso, quer dizer, parte desse custo brutal que a gente está fazendo com políticas setoriais, tem um problema do custo dessas políticas não está muito explícito. E como eu falei, esse volume de empréstimos para bancos públicos aumentou muito rápido. Vocês podem até contra-argumentar, mas isso aumentou porque a gente teve a crise de 2009, o setor privado retraiu, foi importante ter esse papel do governo. Só que grande parte do aumento foi depois da crise de 2009, foi depois de julho de 2009. O que o governo emprestou para os bancos públicos foi muito maior depois de julho e agosto de 2009, que a economia brasileira já estava em recuperação. Então isso é uma coisa, é um risco fiscal, enfim, que me preocupa. Um último ponto para a gente passar para o debate é a questão, enfim, eu não gosto de usar a palavra truques contábeis, mas, enfim, meu português é muito pobre, eu não conheço um termo melhor. E o que é esses truques contábeis? Truques contábeis, assim, mais ou menos, é tudo isso. Primeira coisa, assim, resultado primário é uma coisa muito simples, você pega a receita menos despesa não financeira. Pronto. A gente começou a definir por decreto o que é resultado primário. Ou seja, não, resultado primário é receita menos despesa não financeira. Tudo bem, espera aí, se eu fizer desoneração temporária, isso não pode, enfim, afetar a minha receita. Então, assim, eu posso descontar isso do resultado primário. Espera aí, se eu fizer investimento, o investimento vai ter algum retorno. Então, assim, não é justo eu colocar isso como despesa. Então, se eu fizer investimento do parque, eu tiro isso também, não vou descontar isso, vou descontar, é como se não investisse. Essa despesa não pode afetar meu primário. Então, na realidade, isso não faz o mínimo sentido. Assim, eu poderia contra-argumentar e falar, ó, a despesa para a educação é muito bom, vai dar um retorno no futuro. A despesa de saúde vai deixar o trabalhador mais produtivo, vai dar retorno no futuro. Eu poderia chegar simplesmente e falar assim, então, quer saber uma coisa? Qualquer despesa a gente não considera mais como despesa para apuração do primário. Na margem, você poderia ter um argumento desse tipo. Então, não faz o mínimo sentido isso que a gente vem fazendo. Se você quer gastar mais como governo, você tem todo o direito. Você é um governo legítimo, é um governo que foi eleito, você tem todo o direito de gastar mais. Agora, deixa isso muito claro para a sociedade, para o debate ser claro e transparente. E acho que isso, enfim, isso se perdeu um pouco. O segundo ponto é que a gente começou a usar o BNDES, enfim, para gerar caixa, receita corrente. Por exemplo, em 2009 e 2010, a Eletrobras, ela tem acionistas privados e públicos. Se ela pagar dividendos para o governo, ela tem que pagar também para o setor privado. Ela não pode discriminar entre os acionistas privados e públicos.
A Petrobras precisava de dinheiro para investir, ia reter dividendos, mas o governo precisava de dinheiro. O que foi que o governo fez? Pegou dividendos que ele tinha recebido da Petrobras e falou para a Petrobras, ó, não distribui dividendos não. Não tem problema nenhum comigo. A minha parte eu vou vender para o BNDES e pegar o dinheiro hoje. O governo pegou o que ele tinha de receber da Petrobras, vendeu para o BNDES e pegou o dinheiro hoje para gastar. Outro tipo de coisa foi extremamente equivocada. Há um mês atrás eu estive no Congresso, na Câmara dos Deputados, para dar uma palestra para os deputados da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados e tive a chance de conversar com o deputado federal do Rio Grande do Norte, que foi o que relatou a operação de capitalização da Petrobras. Em 2010, o governo decidiu o seguinte: a gente tem essa área muito boa, grande, que é o pré-sal, é importante para o Brasil. Eu quero fortalecer a Petrobras para ela ser operadora única do pré-sal. Ótimo, isso foi discutido no Congresso, foi aprovado, a gente pode discordar, mas isso foi aprovado. Então, assim, foi transparente a discussão, passou pelo Congresso, foi aprovado. O que não foi discutido nunca no Congresso foi o seguinte: o que foi discutido no Congresso? Eu vou pegar 5 bilhões de barris de petróleo que estão lá no fundo do mar, vou passar para a Petrobras e em troca eu vou ter ações. Isso foi a operação discutida no Congresso. E foi aprovada, totalmente legítima, independentemente de como a gente pense, seja contra ou a favor dessa operação. O que não foi discutido? No dia da capitalização, o efeito fiscal dessa operação seria neutra. Na planilha lá, no balanço do Tesouro, ia aparecer uma receita de 5 bilhões de barris de petróleo, equivalente a 5 bilhões de barris de petróleo em reais, e ia aparecer uma despesa que seria a compra de ações. Neutra do ponto de vista fiscal. O que o governo fez? No dia da operação, o governo emitiu 25 bilhões de reais de dívida, emprestou para o BNDES e falou para o BNDES: vai lá, compra ações da Petrobras, que eu quero que ela me pague hoje parte dos 5 bilhões de barris que eu estou cedendo a ela, eu quero que ela me pague parte hoje com dinheiro vivo, para eu fechar as contas de 2010. Essa operação nunca, eu desafio alguém a me mostrar em qualquer comissão do Congresso, qualquer deputado, eu falei com o relator, que é do Rio Grande do Norte, o nome dele me vem agora à cabeça, João Jair, não me lembro. Falei com o relator dessa operação, se isso foi discutido com o senhor, ele falou: não, isso nunca foi discutido comigo. Isso foi novamente um truque contábil. Aí vocês podem falar: mas isso passou. O governo se convenceu que isso não é muito claro, que isso não é o correto, isso não passou coisa nenhuma. Isso vai aumentar ainda mais. Por quê? Vou dar 2 exemplos. Até recentemente a gente estava discutindo a reforma tributária. Para viabilizar a reforma tributária, você teria que criar um fundo de desenvolvimento regional. Esse fundo de desenvolvimento regional, ele precisaria de aportes anuais de 16 bilhões de reais. Dos 16 bilhões de reais, seria mais ou menos assim: 4 bilhões recurso orçamentário e 12 bilhões o governo ia emitir títulos e ia emprestar para o Fundo de Desenvolvimento Regional. Desoneração da conta de energia. O que o governo fez agora? Colocou na medida provisória que pode pegar crédito futuro que ele tenha recebido da Itaipu durante 4, 5, 6, próximos 8 anos e pode vender hoje para o BNDES e com essa conta de receita futura pagar a desoneração da conta de energia elétrica. Então, o governo tem direito de gastar mais, tem todo o direito. O que não se pode, enfim, o que é ruim para a discussão é não deixar o custo dessas políticas muito claras. E para terminar, um último ponto, o problema do Brasil não é, na realidade, quando a gente olha o gasto público, mesmo a partir de 99, de 2000, o gasto público no Brasil, não financeiro, ele cresce sempre a taxa de 2 dígitos, acima de 10%. Se a economia está crescendo muito bem, qual é a história que a gente teve, enfim, no governo Lula, de 2003 até 2010? A economia cresceu 4%. No governo Fernando Henrique, nos 8 anos, 95 a 2002, a economia cresceu 2,3%. O governo Lula cresceu 4%. Se a economia estivesse crescendo 4,5%, seria ótimo, porque você conseguiria, a despesa primária você continuaria aumentando como proporção do PIB, mas você conseguiria controlar um pouco. Qual foi a realidade do governo Dilma? Ela manteve o crescimento do gasto no mesmo nível que vinha, enfim, de governos anteriores, só que teve um problema: a economia começou a crescer menos. E aí, se a gente fizer uma projeção muito simples, vamos supor que o crescimento esse ano seja 2,5% do PIB, no próximo ano seja 3,2%, não é nada absurdo, é a média do mercado.
e vamos supor que o crescimento da despesa primária esse ano seja 11%, que é a média dos últimos 4, 5 anos, retirando o ano de eleição que foi 2010, e no próximo ano o crescimento da despesa primária seja 14%, foi exatamente o que cresceu em 2010, em 2006, em 2002, a gente vai terminar o governo Dilma com a despesa primária crescendo 2 pontos do PIB. Vai ser o maior crescimento da despesa primária no mandato presidencial, enfim, desde 1995. Ou seja, quando eu olho para frente, eu vejo o espaço fiscal, que a gente realmente está criando um espaço para desoneração tributária e aumento do investimento, não. O Brasil é um país que gasta muito e toda a desoneração tributária que está se fazendo está refletindo na menor economia do governo. Isso me assusta e o que eu vejo é que possivelmente 2015, 2016 vão ser anos muito difíceis. Obrigado. Samuel, seus comentários? Quanto tempo eu tenho? Eu te falei. É difícil eu comentar o Sul porque a gente tem pensamentos absolutamente idênticos na questão fiscal. Então, o que eu vou tentar fazer é pegar a palestra no Sul, no tempo que eu tenho, nos 15 minutos, colocar a questão fiscal num contexto maior do que eu vejo na economia brasileira, e aí tentar apontar uma mudança que houve de 2009 para cá, que tem impactos fiscais expressivos e que eu acho que pode ser revertida à frente. O que ficou claro na apresentação do Mansueto é que, quando olho mais no longo prazo, o grosso do crescimento do gasto público brasileiro, ele é fruto de uma coisa que a gente pode chamar, sei lá, o contrato social da redemocratização, ele é essencialmente resultado da Constituição de 88. A sociedade resolveu, a sociedade optou na Constituinte de 88 por um modelo europeu continental de estado de bem-estar social. Foi uma escolha que a sociedade fez, e a implantação desse modelo está fazendo com que a carga tributária tenha que crescer muito, e as transferências públicas para indivíduos na forma de programas sociais, além do aumento do gasto com educação e saúde, tenha que crescer muito. Então, essencialmente, a gente pode dizer que a sociedade, a gente paga muito imposto e a carga tributária é alta, porque a sociedade escolheu esse resultado. E se por um acaso a gente consegue mostrar que tem alguma relação entre aumento de carga tributária e dificuldades de crescimento, a gente também pode dizer que a gente cresce pouco porque a gente escolheu crescer pouco. É uma escolha social e, além de ser legítimo, porque foi toda ela feita por um regime democrático, uma democracia que todos os sinais que a gente tem são que é uma democracia que funciona bem, ele não tem nenhum conceito, como o Mansur falou no começo da apresentação dele, não tem nenhum conceito objetivo de bem-estar que eu possa dizer que a trajetória brasileira é inferior, intrinsecamente inferior a uma trajetória oposta, por exemplo, a trajetória do Estado chinês. Aliás, é bem interessante, hoje no Jornal Valor, tem uma reportagem sobre uma pesquisa que foi feita com os idosos chineses, e a gente vê o custo do crescimento econômico. A gente tem essa ideia que crescer é uma coisa que não custa. Não. Crescer custa super caro. Essa talvez seja das únicas verdades em economia que a gente entende. Vem desde lá da fábula das formigas e das cigarras. Né? Quer dizer, poupança dói, poupar custa, e quem poupa mais cresce mais. Então, nessa reportagem, com essa que saiu no Valor de hoje, reportando essa pesquisa na China, 40% dos velhos, dos idosos chineses, são deprimidos. Eu duvido que esse número aconteça no Brasil. Por quê? Porque a gente gasta 12% do PIB com aposentadoria. 12%. Países que têm a mesma pirâmide demográfica que a nossa gastam 4%. Então o Brasil tem um sobregasto com idosos de 8 pontos percentuais do PIB. Nós somos o país do mundo que mais gasta com idosos. E isso aconteceu porque nós quisemos isso. Não foi um imperialismo que obrigou. Não, a sociedade achou que tinha que fazer isso, fez. Os instrumentos da política funcionaram e a gente gasta 8 pontos percentuais a mais com idosos do que países que têm uma pirâmide populacional equivalente à nossa gasta. E isso aconteceu por conta desse contrato social. Evidentemente, para financiar isso, a gente teve que aumentar muito a carga tributária. E aumento de carga tributária
tem impacto sobre a capacidade de crescimento. Né? Uma outra maneira de pensar é que a economia política do Brasil, ela gera esse baixo crescimento, ela gera uma tendência natural ao aumento da carga tributária. A gente tem duas características no Brasil que produzem esse resultado em equilíbrio. A primeira característica é que é uma sociedade muito desigual, a segunda característica é que é uma sociedade muito democrática. Democracia mais desigualdade produz carga tributária crescente. Por quê? Porque numa sociedade muito desigual, o eleitor, a pessoa que tem a renda mediana, né, quer dizer, se eu pegar a sociedade e colocar em fila, assim, do lado esquerdo a pessoa mais pobre, do lado direito a pessoa mais fileirar todo mundo, eu pego um facão e corto no meio, aquela cabecinha que eu cortar no meio, ou seja, aquele cara que metade da população é mais pobre, metade da eleição é uma população mais rica, é o cara que tem a renda mediana. Esse cara, numa sociedade muito desigual, ele tem uma renda muito menor do que a renda média. Então, ele vai demandar transferência, ele vai votar para aumento de carga tributária e para aumento de programas públicos. E assim a gente vê que o item da despesa, os dois itens da despesa pública que explicam 85% do aumento do gasto público como proporção do PIB, do gasto da União excluindo transferências para estados e municípios e pagamentos de juros, foram dois itens ligados a transferências, né? INSS e programas sociais em geral. Então, não tem vida muito fácil nessa história, né? Foi quando nós estávamos assessorando o Tasso, a gente aprendeu isso. Não tem uma maneira mágica de fazer com que o gasto caia muito, porque uma parte muito grande do gasto público é transferência. Tem uma novidade, no meu entender, de 2009 para cá, que acho que coloca um tema novo nessa equação. Quer dizer, muito do aumento do gasto público que aconteceu de lá para cá, ou da não redução, e aí eu estou falando de um item que o Mansur não, que ele falou só indiretamente, que é os 5 pontos percentuais que a gente paga de pagamento de juros, e que não caíram nada, a gente paga 5 pontos percentuais nos últimos 12 anos, que está associado a essa mudança que houve de 2009 para cá. Então, acho que assim, o pano de fundo é que o gasto social é alto, a carga tributária é alta e, em última instância, a gente cresce pouco porque a sociedade escolheu. Isso é difícil mudar muito isso no curto prazo. De 2009 para cá apareceu uma agenda nova, que eu acho que é uma agenda ideológica. Eu não acho que é uma agenda do eleitor mediano, não é uma agenda necessariamente produzida pela economia política, mas é produzida por um grupo que está no governo, que faz a política econômica, e faz essa política econômica porque esse grupo tem uma particular interpretação do processo de desenvolvimento. Então, quando eu falo ideologia, não tem nenhuma conotação pejorativa nessa expressão. Quando eu estou falando de ideologia, eu estou me referindo a certos modelos mentais que os economistas têm para entender, por exemplo, o processo de desenvolvimento econômico. O processo de desenvolvimento econômico é complexo, depende de muitas coisas, e as pessoas têm historinhas, narrativas, modelos, teorias, de difícil teste empírico, porque a gente não tem muita evidência empírica dos processos de desenvolvimento, que são narrativas, historinhas, modelos mentais, que explicam para as pessoas por que país A ou B cresceu, o que eu tenho que fazer para crescer. Então, a atual gestão da política econômica, e eu me refiro ao ministro Guido Mantega, ao presidente do BNDES, Luciano Coutinho, até a presidente Dilma e tantos outros, tem uma particular interpretação do processo de crescimento econômico, principalmente dos países asiáticos, do pós-guerra para cá, que sugere que esse pacote de política econômica que está sendo implantado desde 2009 para cá, é o pacote correto para gerar crescimento econômico. Tá? E aí eles estão fazendo isso, porque eles acham que ao fazerem isso, eles vão, de certa forma, reproduzir aqui na América do Sul portuguesa uma experiência à la Coreia, à la Taiwan, à la China, ou à la Japão. E aí, isso gerou, esse experimento de política econômica, ele tem um peso grande no gasto público. O que eu estou me referindo?
Primeiro, a usar de forma muito forte bancos públicos para estimular o desenvolvimento econômico. Eles acham que esse foi um elemento essencial do processo de crescimento dos países asiáticos, e eles estão transferindo essa experiência para cá. Evidentemente, tem um custo grande. Ora, se você tem uma visão diferente a respeito do crescimento econômico, se você acha que o que fez a Coreia crescer não foi isso, mas o que fez a Coreia crescer foi principalmente ter o melhor sistema educacional do mundo, só fica o lado do custo, não fica o lado do benefício. Me refiro também a um certo retorno muito grande a políticas a um microgerenciamento da política econômica, tanto tributária como tarifária, como de subsídios a setores, muitas vezes não é nem a setores, é bens específicos, que distorce os preços relativos e, no meu entender, acaba reduzindo muito a eficiência microeconômica de todos os sistemas de preço. Então, o microgerenciamento da política econômica aumentou muito. Também me refiro a uma política de acumular muitas reservas internacionais, talvez muito mais do que a gente precise, para seguro, do ponto de vista do nosso financiamento internacional, para tentar impedir que o câmbio sofra um processo muito grande de valorização. E essa tentativa de impedir um processo muito grande de valorização do câmbio também está associada a uma operação de salvamento da indústria nacional, que tem um custo fiscal grande, porque ao carregar reservas acontece mais ou menos a mesma coisa que acontece quando eu empresto para o BNDES, que é as reservas são remuneradas a uma taxa de juros muito baixa, e o governo, para acumular reserva, ele não tem primária, ele precisa emitir títulos, ele paga Selic do outro lado. Então, tem essa novidade de 2009 para cá, que é esse pacote de política econômica, que eu acho que o eleitor mediano não está muito preocupado com ele, e que ele foi adotado porque o grupo que faz a política econômica no governo federal hoje tem uma particular interpretação do processo de desenvolvimento econômico das economias asiáticas na segunda metade do século XX, que sugere a eles que o que determinou o crescimento dessas políticas asiáticas na segunda metade do século XX foi esse pacote de política econômica. Como esse pacote de política econômica aparentemente está fazendo água por todos os lados, quanto mais eles adotam esse pacote de política econômica, menos o PIB cresce, eu acho que tem espaço para a gente melhorar a situação fiscal nesta dimensão, que não seria pouco. Quer dizer, por que a gente gasta 5 pontos percentuais do PIB com pagamento de juros nos últimos 10 anos se a Selic caiu tanto? Ora, porque a Selic caiu muito, não só a Selic caiu, mas a dívida pública caiu, e o que a gente paga de juros não caiu. Esse é um ponto que poucas pessoas prestam atenção. Mesmo no debate na imprensa, apesar de ser um fato conhecido, é um fato que talvez o público não tenha a importância que eu acho que ele tem. O pagamento de juros não caiu, apesar da Selic ter despencado e da relação de dívida-PIB ter caído muito, porque a gente carrega muita reserva e porque a gente empresta para banco público. Então, a gente poderia aí ganhar alguns pontos de percentagem do PIB. Então é isso, esses são os comentários. Muito obrigado, Ellen pediu para falar em inglês, mas o diálogo vai continuar em português. Because this came first. I wish I could tell you that my Portuguese was fluent. I understand fluently, I don't speak fluently. It's painful for me and it'll be painful for you as well. So I'll try to speak slowly and clearly and I will understand questions in Portuguese. So apologies again. I agree, of course, with what we've heard so far. I thought I would try to add a couple of thoughts from a foreign viewpoint, and I don't know if they will strike people here as interesting or original. I hear often that one of the engines of growth of public spending in Brazil was the constitutional settlement, and that the inequality mixed with the desire for rights for all meant a sort of an engine of constant acceleration of spending. And I hear Samuel saying that there's a desire that this is a social settlement, that this was what Brazil wanted. And then I look and I don't see that what Brazil
got was what it actually wanted. If what the Constitution says is what Brazil wanted, then what you wanted was you wanted good schools, you wanted good health care for everybody, you wanted a dignified life for old people, and you only got one of those three. You didn't get the good schools, you didn't get the good health care, but you got the pensions. So something strange happened there. There's something very strange about a country that's managing to spend on pensions what Italy and France and Greece and Portugal spend, almost. But it's not doing the same in those other two fields. So I guess the simplest reason is pensions are something that you just spend. You can do it. Whereas schools, you need the teachers, hospitals, you need the doctors, you need a whole system. There's a whole infrastructure for healthcare and education delivery, but not so much for pensions. You need to have ID cards or CPF or something for pensions, and Brazil is very good at that. I mean, Brazil has a very, very good system of knowing who people are and where they are and getting their benefits to them. So my broad brush picture is of a country that would like to spend 2.5 times what it can on everything, and succeeded in one place only, namely pensions. I would link that to a second thing that I see very much in Brazil, which is a difficulty in making choices or making decisions. So when Mansueto talks about the lack of transparency in the budget, what he's saying is no one puts costs and benefits together on the table and says, if you want this, it will cost that. If you don't want to pay that, you can't have this. And then everyone can argue and say, okay, I'll have half of it, or whatever, you come to a decision. And I see that not only in spending, but also in the problems the country has in building infrastructure. So for example, I wrote about Belo Monte a couple of months ago, and I visited in October of last year, and I think I am now the world living expert on Belo Monte. And this was not an easy process. But I can tell you I cannot answer the central question, is it worth it? Belo Monte is a very difficult decision because it has all the worst characteristics for making decisions. It's very expensive, very risky, very high costs, potentially very high benefits. So to make a decision in this situation is very hard. No one's tried. No one person knows the answer to the questions, how much will this cost? How much energy will it make? How could I have done this differently? Is this the best way? Is the harm worth it? And the process whereby Brazil pretends to make this sort of decision isn't a process for decision making. The energy ministry says, we need this much energy. This is the way we think we should make energy. This is the project we will do. Then the environment ministry tries to stop them. You know, it isn't a process, an integrated process for making decisions. And then the only other point I would make, that it's something I often hear Brazilians say, is that Brazilians don't save. This is true at the aggregate level, of course. Brazil saves very little. Nothing, in fact. The government spends more than, borrows more than it invests, so the government is a net non-saver. And the national investment rate is, of course, very low too. But actually, individual Brazilians save huge amounts. At least they think they do. So if you are a formal employee in Brazil and you put 11% of your basic salary is taken from you for INSS, your employer pays another 20%, you must put 8.5% of your salary in your Fundo Garantia. You have now saved more than practically any workers anywhere else in the world. Now, it's not saving aggregate because it goes straight back out again, but you think you're saving. Individual Brazilians think they are saving enormous amounts for their future. So I think it is unfair to think of Brazil's low saving
as a societal choice. Individual Brazilians think they're saving a great deal, they're just wrong. It's taken from them and spent. I don't see the consequences as the consequence of a social choice. The social choice Brazilians made did not translate into what is actually happening. These are grand statements, and I think they come together into something that is about public information. You know, I don't know that Brazilians know this. I don't know that Brazilians realise that the money they think they're putting by isn't theirs, it's gone, someone else has taken it, you know. It's for current pensioners. And I don't see a good path out of this without getting better at making these decisions. And you have an excess of democracy, I hear this too. But democracy is meant to be about making social choices. So something's wrong if these choices aren't being made. I'm so sorry again for speaking in Portuguese, but it would have been speaking English, it would have been worse in Portuguese. But please, I understand questions. Vamos, só para anunciar, para não esquecer, vamos no 19 de julho, em outra semana, vamos fazer seminário sobre a chacina na Síria. E acho que é importante que brasileiros dialoguem nisso e vamos tentar trazer expositores de diferentes pontos de vista. Vocês devem estar recebendo convites para isso, mas antecipo o anúncio. Bruno, só para deixar o pessoal anotar, tá certo? É dia 18, na verdade, que vai ser. Houve uma mudança, então vai ser dia 18, terça-feira. 18? Dia 18 de junho, terça-feira, que vai ser. Ok, mas desculpe. Okay. Só para o pessoal anotar certinho. Eu tenho uma pergunta para vocês, depois vamos abrir. É muito interessante que tem porque o governo não só investe muito pouco, nível irrisório como porcentagem do PIB, mas também não termina os projetos. E isso parece ser aceito pela população. Bom, temos a transposição do Rio São Francisco, eu não sei se vamos terminar Belo Monte, tem a Transnordestina, a Ferrovia Norte-Sul e quantos outros projetos. Tem uma coisa na cultura brasileira que tolera o fato que o governo não, além da parte das estradas e as outras coisas que estão em imprensa continuamente, estão esta novela dos portos, que é das filas de caminhões nos portos. Esta novela, todos os anos, desde que eu moro no Brasil, eu estou no Brasil 37 anos, cada ano, a TV Globo, quando começa a safra, tem uma reportagem, a TV Globo dá uma folha, outros jornais, sobre os atoleiros no BR-163. E sempre se anuncia soluções e nunca está do mesmo jeito. Então, realmente, parte da questão dos números fiscais, que não estão representados nos números fiscais, porque o governo não termina esses números. Eu não sei, você é estudioso do setor público, eu acho que poderia tentar alguma resposta. Assim, eu vou falar muito rápido. Assim, antigamente você tinha uma avaliação dos programas do governo. O governo tem um processo orçamentário no Brasil, você tem um plano de planejamento plurianual, que é o PPA, que é aprovado no segundo ano de mandato do presidente, vai até o primeiro ano de mandato do próximo, né? Aí você tem a lei de diretriz orçamentária, que mostra os parâmetros macroeconômicos para a elaboração do orçamento, e tem a elaboração do orçamento. O PPA, você tem lá todos os projetos importantes para o governo. E tem uma coisa interessante, havia um sistema de avaliação anual desse PPA que se chamava sistema do governo. E em 2008, 2009, na avaliação desse PPA, tinha uma questão lá que é bem interessante, que se perguntou ao gestor, era uma pergunta com múltiplas respostas,
múltipla escolha, poderia marcar várias respostas, mas ele tinha que explicar. E se perguntava exatamente para o gestor isso, assim, qual foi a dificuldade para você executar, enfim, o orçamento de investimento planejado para algumas obras, dentre as quais tinha algumas dessas, né? E aí você ia olhar as respostas, o que eu fiz foi, peguei assim, eu fiz um trabalho pequeno, transformei em artigo, vai sair no livro agora, que está sendo organizado pelo Luiz Crisóstomo da PUC e pelo Gerson Oliveira, mas o que eu fiz foi, basicamente, eu peguei todos os projetos de investimento, que a execução foi menos da metade do programado, e fui olhar todas as respostas dos gestores para saber, eu quero saber o que é que eles identificaram e qual foi o problema, né? E aí tem uma coisa bem interessante, quando você não faz discriminação pelo tamanho do projeto, tem todo tipo, aparecem questões como, por exemplo, falta de orçamento. E, na verdade, isso é verdade para projetos pequenos. Projetos de investimento pequeno, o governo, quando faz o contingenciamento no início do ano, às vezes demora a liberar o recurso e atrapalha alguns projetos pequenos. Em outros, por exemplo, vários projetos de investimento do Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, quando trocou a ministra Marina que veio depois da Marina, que eu esqueci o nome, está no Mink, o Carlos Mink, a grande parte da burocracia do Ministério do Meio Ambiente era cargo comissionado e todo mundo saiu. Então, assim, você ficou sem conseguir fechar convênio. Em 2008, o governo mudou também grande parte do investimento que é contabilizado do governo federal, principalmente em 5 ministérios, que é integração, turismo, esporte, saúde e cidades, é feito via transferência para estados e municípios. E tem um sistema específico, um software, para você fazer os convênios. Em 2008, o governo mudou esse software e esqueceu de treinar as pessoas. E aí os caras colocaram lá na avaliação, disseram, a gente não sabia mexer no software, enfim, para fechar os convênios, né? Aí tem um pouco disso, mas quando você olha obras importantes, obras de orçamento grande, reforma dos aeroportos, a transposição do Rio São Francisco, e aí você vai ver o que é que eles marcaram como dificuldade, falta de orçamento, falta de dinheiro, não aparece como problema. Essas obras, ela tem um dinheiro lá, já depositado na conta, que a gente chama, o gasto já está empenhado para o investimento. E por que é que não consegue investir? Aí entra questões, por exemplo, teve a revisão de preço que não estava esperado, o TCU levantou alguns questionamentos e o Ministério levou 5 meses para responder o questionamento do TCU. Foi pedido, teve que se refazer o projeto executivo, o projeto de impacto ambiental teve que ser refeito. E aí tem uma coisa meio maluca, realmente. E aí você me pergunta, o que é exatamente isso? É problema de legislação? A gente conserta modificando legislação, tornando mais simples os estudos de impacto ambiental? Ou é um problema de gestão? O que é exatamente, quando eles identificam que teve vários desses problemas de controle do TCU, de projeto executivo mal feito, teve que fazer editamento de contrato. A transposição do Rio São Francisco foi feito de um plano sobre um estudo da factibilidade, nem havia engenharia em detalhe. Exatamente, exatamente. E aí, assim, é um bocado de coisa que a gente não sabe realmente o que é, mas tem um pouco disso. Na década de 70 e 80 no Brasil, você tinha um grupo de pessoas, um grupo que chamava G-Import, que era um grupo de pessoas extremamente qualificadas de fazer projetos. Inclusive, quando esse grupo ele terminou, na década de 90, essas pessoas se transformaram em consultores e em professores universitários. Então, são pessoas que tinham grande experiência na parte, enfim, realmente de planejamento de obra pública. Isso se perdeu, e é muito claro. Por que se perdeu? Então, aí é uma série de coisas. Eu acho que, assim, com a crise fiscal que a gente teve aí no final da década de 80 e com a Constituição, o foco mudou para essa questão de política social. O governo começou a investir muito pouco. No momento que o governo quis recuperar essa capacidade de investimento, simplesmente não conseguiu. O grande plano que todo mundo esperava que fosse recuperar essa capacidade de investimento do governo foi o PAC em 2007, né? O PAC, o que era o PAC? Você tinha um conjunto de obras prioritárias e você teria avaliações mensais, como você teria um acompanhamento mais de perto, o governo conseguiria identificar os problemas e resolver. E não conseguiu. E simplesmente não conseguiu. Então é um problema muito mais complexo. Agora, o que é, para a gente resolver esse problema, o que precisa de melhoria de gestão e o que precisa de mudança legal, isso é uma pergunta, enfim, que é uma resposta que eu não tenho e é uma coisa que a gente quer olhar. Provavelmente, né, quando tem uma questão muito problemática assim, em geral não é uma coisa.
um monte de coisas, não tem bala de prata, e a solução requer mudanças em diversas esferas, algumas legislativas, outras não. Acho que tem um problema que o Marcos sempre levanta, que é a gente criou, desde a redemocratização também, um problema de má atribuição de responsabilidade dentro do Estado brasileiro. Então tem um risco sobre o gestor público imenso, porque ninguém sabe direito o que ele pode e o que ele não pode, ninguém sabe direito a punição, e pode ter uma punição muito grande, e por outro lado tem vários órgãos com atribuições, com sobreposição de atribuições. Então, por outro lado, tem uma capacidade muito grande de barrar coisas. Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante, que explica isso. Um outro aspecto é que você tem uma lógica política ligada à eleição que faz com que, ao ser eleito, o governador, ou o prefeito, ou o presidente, né? Lembremos que aqui no nosso estado a gente tem a linha 4 do metrô, que são o quê? 15 anos, 20 anos, aquela estação, eu moro lá na Rua dos Pinheiros, aquela estação lá, acho que está 15 anos para sair aquilo lá. Então, eu não acho que esse é um problema exclusivo do governo federal, acho que acontece nos outros níveis também. Então tem uma outra dimensão que não é essa má atribuição de responsabilidade, essa multiplicidade também de poder de barrar ações, que é o projeto. A gente não resolveu bem o projeto. Nos anos 70 a gente fazia o projeto dentro do governo, tinha um grupo grande, fazia tudo in-house. Hoje a gente contrata fora, e aí me parece que a gente não tem uma boa tecnologia jurídica de contratar fora. Me parece que a 8666, a lei de licitação de contrato, ela não se presta bem a contratar confecção do projeto. Você junta isso com o calendário político, as obras solicitadas com projeto ruim, a existência de um projeto de baixa qualidade, enseja todo tipo de pedido de aditivos, os corretos e uns incorretos, porque aí o empreiteiro desonesto também pode se apegar à má qualidade do projeto, mesmo que não seja o caso específico, para tentar alegar coisas. Aí o TCU pode tentar barrar, correto ou incorretamente, o gestor público fica com medo de receber uma penalização e as coisas vão barrando. Então, acho que a incapacidade que a gente tem de ter um banco de projetos de altíssima qualidade explica também esse fenômeno. Eu acho que é um monte de coisa e não vai ter uma solução muito E eu simples. posso acrescentar mais nesse cardápio. Eu viajo muito no Nordeste, especialmente nas cidades, nos povoados pequenos, e que essas comunidades são banhadas em Bolsa Família, em transferências federais, em aposentadorias de diferentes tipos. Produz muito pouco, porque esses povoados não se sentem, a única coisa que elas produzem são votos. Essa é a economia do sistema político. E esses povos, essa gente não se sentem com direito, já estão recebendo tanto que não se sentem com direito de reclamar. Porque os projetos que são importantes para eles não andam. Isso é, elas aceitam o sistema. Eu não sei se os brasileiros em geral aceitam o sistema deste jeito. Você tem uma observação mais aí? Não, assim, eu acho que isso é um problema até mais grave, por exemplo, é um problema até mais grave, por exemplo, uma vez um repórter me ligou há um ano atrás e falou o seguinte: olha, saiu hoje na imprensa determinada coisa que o BNDES vai fazer, e fulano de tal de fundo de investimento me telefonou, falou que está errado, está equivocado. Só, enfim, que ele não pode falar mal do BNDES, que ele é do fundo de investimento, tem projeto do BNDES. Então, ele falou que podia explicar e você falava, enfim, problema. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, mas ele fala. Então, tem uma coisa, eu acho interessante essa observação, mas isso é uma coisa que eu vejo, inclusive, eu sou conselheiro, eu participo do Conselho Econômico da Fiesp,
convidado pelo Delfim, teve uma reunião que estava todo mundo elogiando o BNDES. Eu pedi a palavra ao professor Delfim e falei, olha, eu queria elogiar também o BNDES, inclusive eu queria propor aqui para a gente criar um novo imposto para fortalecer o BNDES. E aí quase que me lixaram. E eu notei isso, quer dizer, que mesmo na elite, em pessoas esclarecidas, você tem o mesmo problema. As pessoas querem discutir, querem mais ganho, querem um governo mais ativo, mas na hora de colocar definir fontes de receita, não querem. É um pouco isso, quer dizer, de repente você tem um bocado de aposentado que realmente foi muito beneficiado pelo governo e às vezes não se sente no direito de demandar mais. No caso da elite do país, que não se sente no direito de reclamar abertamente, enfim, e colocar muito claro na mesa os problemas, ou enfim, o custo dessas políticas que dificulta a escolha social que a Herman falou. Algumas outras perguntas, comentários? Como eu disse no falta de educação e falta de gestão e claramente um problema grande e um bom projeto é um projeto que tem um bom gestor e não há uns bons gestores aqui no Brasil. Outra coisa, no setor privado, o Brasil tem uma das taxas maiores no mundo de rotatividade de mão de obra e isso dificulta a continuidade dos projetos. Eu acho que também essa tem um peso em projetos, quando você contrata fora do governo. Eu sabia que ela ia acabar falando português. Ela fala bem. Para 15 minutos é impossível. Marcos Lisboa, você tem alguma observação? Eu cheguei completamente atrasado. Pode dizer qualquer coisa. Não, olha, o que eu peguei no final da discussão, quer dizer, esse tem sido um pouco a agenda que eu acho mais relevante há muito tempo. Acho que, por alguma razão torta, o debate sobre o custo econômico do Brasil concentrado em câmbio e juros, né, quando eu acho que tem um mar de imperfeições institucionais, distorções institucionais, vazios e excessos, que inviabilizam ou tornam extremamente caro e custoso o investimento público e privado no Brasil. Não é culpa do governo, não é culpa do Ministério Público, não é falta de vontade política, nem falta de desejo privado, ou falta de recursos. Né? De fato, você empreender um grande investimento no Brasil é um projeto complexo, o prazo é indeterminado e você está sempre sujeito a demandas inesperadas no momento. Essa é uma agenda nacional extremamente complicada, porque ela requer um trabalho muito detalhado de definir atribuições, responsabilidades, governança. Então, quem decide o quê, quem autoriza, qual é o papel do Ministério Público, qual é o papel do TCU, o que pode, o que não pode, quais são as regras prévias de compensação pelos danos, que danos vão haver em qualquer investimento, uma estrada, uma hidrelétrica, uma termoelétrica, uma rodovia, vão gerar impactos sobre o meio ambiente, sobre populações, e para isso funcionar adequadamente, critérios têm que ser previamente bem definidos sobre como você compensa os grupos atingidos. Isso não existe. Então fica no caso a caso. Se você pegar uma amostra de grandes projetos de investimento, e quais foram os critérios de compensação, a dispersão é imensa. Né? E você começa a listar projetos de investimento, o prazo que dá, tem no Brasil demorou 20 anos para ser construído. Né? O custo de capital disso, o mineroduto que a Anglo comprou, que acabou com o CEO da Anglo que comprou, está há 6 anos sendo completado. E é difícil ter um projeto ecologicamente mais correto, mais tranquilo, mais simples, do que um tubo onde passa água e pedra por baixo da terra. Né? Isso não afeta ninguém. Ninguém é afetado por isso. É uma maravilha, não tem caminhão, não tem poluição. É o sonho de qualquer ecologista, é o mineroduto. E não consegue terminar. Não consegue terminar, tem 6 anos, 7 anos, e não se termina. Custou 5 bilhões de dólares, faz a conta de 5 bilhões de dólares a valor durante 5 anos, 7 anos, sem gerar qualquer resultado, os 5 viraram 10. Né? E a Anglo foi embora. E aí a presidente da Anglo perdeu o seu emprego. Né? Então esse é um lado da história que eu acho que é muito preocupante. Isso, infelizmente, eu acho que há ansiedade da sociedade com isso, mas não há uma agenda organizada e enfrentar problemas que são complicados. E na hora de você disser que você vai ter
responsabilidades, uma alçada delimitada, que pode o diretor da ANAC, ou o colegiado da ANAC, que nesse caso não cabe uma ação do Ministério Público, mas tem que fazer seu papel discutir quantos voos podem ter o aeroporto de Congonhas, isso vai gerar um conflito grande, ele sabe disso. No Brasil, toda vez que tenta delimitar papéis e alçadas, isso gera um problema. Um segundo tema que eu acho importante, que você apontou, no que eu vi aqui, quer dizer, que é um pouco essa característica da sociedade do Estado brasileiro, que dissocia benefícios e custos. E a impressão que se tem no Brasil é que concessão de privilégios e benefícios por parte do Estado é um presente da natureza. Isso sai de uma entidade abstrata. Isso sai das empresas que pagam, de alguém que está ganhando o que não deve, ou sai do Estado como se o Estado não fosse de nós. Né? Quer dizer, na verdade, quem paga a conta dos benefícios do BNDES ou das proteções tarifárias, ou das proteções não tarifárias, tem mais discussões, somos nós. Né? Quer dizer, na hora que se concede metade do crédito do Brasil ao juros subsidiado, com um spread de 2,8%, quem está pagando essa conta é quem pega o empréstimo com um spread de 30%. Só que você não vê, você acha, quer dizer, quem recebe o benefício do crédito subsidiado a 5%, a 2% no interior do Brasil, tá? E do Brasil chegou na taxa de juros, mas a taxa de juros é alta para alguns, e ela é extremamente baixa para outros. Uma grande parte da sociedade brasileira paga juros negativos. Isso é, ele ganha para pegar dinheiro. O Estado dá 100 para essa pessoa, ou o banco dá 100 para essa pessoa, e ela devolve 97. Tá? A gente esquece que muita gente no Brasil tem esse privilégio. E aí isso tem que ser separado, ninguém vê isso, e aí reclama de quem pega 100 e devolve 130. Mas quem está financiando o cara que pegou 100 para devolver 97 é o que pegou 100 para devolver 30. E fica essa falácia de quem paga o banco. O banco ganha muito e quem paga o banco. Que é o fenômeno da minha entrada. Tá? Eu sempre chamo isso aqui do fenômeno da minha entrada. As pessoas acham que eu tenho 80% de minha entrada e estamos bem. Quem paga é o dono do cinema. Não é o dono do cinema. Quem paga a minha entrada é quem paga a entrada cheia. Tá? Mas você criou essa percepção e eu acho que essa percepção que distribui privilégio. E com o fenômeno mais cruel, que é o fenômeno do Manco Olson, de décadas atrás, o Samuel vai saber as datas, eu tenho melhor memória do que eu para isso. 64. Não, é 67, não? Você sabe? Samuel perdeu um dos dois. Mas que é a tragédia da economia política de quando você concede benefícios concentrados com custos disseminados. Então, o benefício de quem tem um subsídio num empréstimo, né, ou de quem tem, vou dar um exemplo, prótese. Né? Prótese no Brasil é um monopólio. Tem algumas empresas que têm acesso à prótese. Você tem que comprar uma prótese. Então, a prótese no Brasil ela custa 10, 20, 30 vezes mais do que suas contrapartes fora do Brasil. Né? É a mesma prótese, é a mesma necessidade de um braço, e o custo é 30 vezes maior, porque alguém tem um monopólio aqui. Isso vale para o vergalhão de aço. Você não consegue importar vergalhão de aço do Brasil. A norma técnica do vergalhão de aço é para proteger a indústria nacional. Né? Da mesma maneira que para proteger o navio nacional, a gente está fazendo um terceiro projeto de gastar dinheiro com navio, fazer navio do Brasil. 2 já deram errado. No primeiro, os estaleiros quebraram. Bom, deu errado, não foi muito dinheiro público para eles quebraram. No segundo, os estaleiros não quebraram, mas o negócio está errado. Quem pagou foi o Estado, pagou o fundo inteiro. Então, para a terceira vez. E o resultado dessa proteção é custar 2 vezes mais ter navio no Brasil, ter plataforma no Brasil. Isso não sai de graça. Mas a impressão que dá é que a política é boa porque está gerando emprego no Brasil. Agora, quantos empregos ela está destruindo? Porque aquele dinheiro público, aquela plataforma que custava 500, passou a custar $1 bilhão, são 500 milhões de dólares de serviço público que podia estar indo para outro ponto. Né? Esse dinheiro podia estar indo para gerar emprego, para a Bolsa Família, né? para a agricultura, para desenvolver tecnologia. Esses 500 milhões foram destruídos para fazer a mesma plataforma que vai produzir o mesmo petróleo. Na verdade, o menos quando deu errado, agora estão importando da Coreia, que é quem fazia originalmente, mas pelo preço brasileiro. Você ia fazer no Brasil, deu errado. Importa da Coreia, mas pelo preço brasileiro. É o Brasil. Né? Você só monta no Brasil. Mas então, quer dizer, eu estou agora, inclusive, com o hábito, para as pessoas de renda, eu prefiro o Bolsa Família.
ao Bolsa Empresário. Né? Então agora eu conto todo o programa de transferência de renda em termos de Bolsa Família. Né? O Bolsa Família é 10 bilhões de dólares. Né? Então, só uma plataforma de petróleo são 50 Bolsas Famílias. A gente perde a dimensão da história. Cada plataforma de petróleo no conteúdo nacional equivale ao melhor programa social da história do Brasil, que é a Bolsa Família. 50. Esse é o custo de uma plataforma que vai empregar 1.000 pessoas. Né? A gente perde um pouco a dimensão do que é o Brasil. Eu cheguei no fim, ao menos meu velho desabafo usual sobre o estado de privilégio. Bom, vocês têm algum comentário, pergunta? Eu queria fazer aproveitando o que o colega colocou aqui, na realidade, eu queria ouvir a opinião de vocês aqui. Na realidade, esse modelo de gasto do governo, a sociedade acabou adotando esse modelo integralmente. Ou seja, todo mundo se achou rico de uma hora para outra, nos últimos 3 anos, e aí tome crédito, através de crédito farto, né? Aí todo mundo comprou carro, casa, apartamento, enfim, se endividou ao máximo, né? Dentro desse modelo do governo. Agora, essa conta não vai fechar mais e estamos dando claros sinais que ela não fecha, né? O que vocês acham? Até quando isso aguenta? Até quando isso a gente vai... Quando é que estoura essa bolha? Que consequência social a gente vai ter para o Brasil quando o pessoal descobrir que a gente não é rico? A gente é um país de desenvolvimento e na realidade, porque o governo emite moeda e de uma forma ou de outra ele se safa e vai fazer. Agora, a sociedade não tem como fazer isso, né? Quer dizer, a hora que essa conta não fechar, o que pode acontecer? Eu acho que isso já aconteceu. O crédito parou, porque está crescendo bem menos, o crédito livre, pessoa física. Como o Marcos falou, o crédito está crescendo nos últimos meses, é só o direcionado, só o BNDES, só as categorias direcionadas. O crédito livre, ele moderou bem o comprometimento de renda das famílias, até começou a cair um pouquinho, então tem já sinais de ajustamento. Acho que isso está funcionando bem. Aí saiu o PIB, né? O PIBinho do primeiro tri, o consumo cresceu 0,1%. Então o ajustamento... Mas até quando esse cenário? Porque hoje, né, você acaba se sustentando, né? Quer dizer, vocês acham que pode ter um momento de ruptura aí, onde o sujeito não vai ter mais como pagar isso, todas essas despesas que ele fez? Quer dizer, a gente pode vislumbrar um cenário de ruptura, de uma quebra de uma bolha financeira, de uma bolha imobiliária, enfim, de uma bolha de crédito aí de uma forma mais contundente. Eu morei 6 anos na Venezuela e tem uma frase em Venezuela com este problema das dívidas: borrón y cuenta nueva. Borrón e conta nueva. Não sei se apagar as dúvidas e vamos começar de novo. Você queria falar? Boa noite, adorei a palestra de todo mundo. Marcos Lisboa, também chegando depois. Na verdade, ele complementou o que eu estava querendo conversar com vocês para, na verdade, saber a opinião. Eu sou economista e minha namorada é assistente social do INSS. E ela concede benefícios do BPC, que também para pessoas com deficiência, extremamente pobres e com deficiência. Eu economista, discutindo o orçamento de 7 bilhões no banco, e a minha namorada à noite a gente discutindo, ela tem pessoas que não têm R$7 para ir lá pedir R$100 para passar um mês. Então não sei quem passa um mês com R$100 aqui no Brasil. E aí na verdade a dúvida, como todos tocaram nesse assunto, eu só queria, acho que fica na cabeça de todo mundo esse debate meio Bolsa Família, gastos sociais, cresce muito, foi bem destacado. Mas eu acho que vocês, olhando os números, também devem ter consciência que, na verdade, a gente está discutindo a dieta do governo e isso é discutir trocar alface por brócolis, sendo que a gente continua comendo brigadeiro. Então, existem gastos muito maiores, muito mais, como o Marcos Lisboa já deu o exemplo, que eu não teria sabedoria para falar, que é uma plataforma, a Bolsa Empresária, uma plataforma de petróleo de 50 bilhões, são 5 vezes. Então, eu não sei se vale a pena, eu queria saber a opinião de vocês, realmente é uma questão política isso, né? Mais do que econômica. Vale a pena tocar nesse assunto?
Porque fica na cabeça de todo mundo e, na verdade, a maioria dos artigos que a gente vê em jornal e crítica não, está comprando votos, mas o Bolsa Empresário compra mais votos e talvez com mais poder até. Então, tem o poder de lobby, tem todo o poder de financiamento da política das campanhas. Então, se vale a pena tocar e realmente é um brócolis ou não, é também um brigadeiro, as políticas sociais. Samuel falou que é uma mentalidade, são as narrativas, né, que explicaria certas condutas do governo, do exemplo da Coreia. Depois que falou o Marcos, ele falou que isso realmente sustenta. Será que essas pessoas, né, Luciano Coutinho, Guido Mantega e companhia, eles não veem isso acontecer? Quer dizer, essa crítica que foi feita aqui pelo Marcos, será que é tão difícil para essas pessoas enxergarem isso? Eu estou nesse debate há algumas décadas, eu tenho dificuldade também, mas deixa eu responder juntando vocês dois. Na minha fala, eu disse que tinha dois elementos. Né? Tinha um elemento que é o contrato social, que acho que é uma coisa bem clara, que acontece no Congresso, e eu acho que isso explica 12% do PIB para a Previdência, isso explica a Bolsa Família, que pesa muito, quer dizer, não é pouco. Assim, o sobregasto com Previdência no Brasil é 8 pontos percentuais do PIB, também não é pouco. Então, é brigadeiro também. Tá? É tudo brigadeiro. Agora, além desse elemento do contrato social, tem outro elemento que eu acho que é ideológico, que é fruto da forma como eu acho que funciona a economia e esse grupo político. E essa mudança aconteceu em 2009, na verdade começou em 2007, quando caiu o Palocci e entrou o Guido Mantega. Com a saída da crise, ela ficou mais forte, porque apareceu uma justificativa fácil para fazer uma mudança no curso da política econômica, e com o novo governo Dilma passou a ser nos cursos de Estado. Mas aí uma boa parte do que o Marcos falou, uma boa parte disso cai nesse rótulo desse segundo elemento. Essas pessoas, quando se debruçam sobre a experiência da Coreia, elas acham que favorecer vergalhão, favorecer a indústria naval desse jeito, etc., foi o que eles fizeram. Eu tenho uma formação mais liberal. Então, quando eu olho a Coreia, eu digo, olha, o segundo ou terceiro melhor sistema educacional do mundo. Poupava 35% do PIB. Um Estado enxuta a eficiência, que sabia investir bem em infraestrutura, qualquer modelinho picareta que eu fizer vai dizer que esse país vai crescer muito, muito. Não dá para não crescer fazendo isso. O BNDES deles, que deve ter sido bem menor do que o nosso, ou a política que eles fizeram para a indústria naval, tudo isso é de segunda ordem, não explica a Coreia. O que explica a Coreia, no meu entender, é o sistema educacional. Agora, é muito difícil o debate. Se quiser se divertir, pega a Folha de hoje, tem um colunista do Caderno Mercado, que é um economista do BNDES, e está lá, ele acha que a educação não é importante para crescimento. Ele acha, está lá escrito, a educação é outra coisa. E tem de fato, se eu pegar a evidência empírica, de fato essa questão de educação para crescimento, nos anos 50 era difícil. Eu entendo que o Celso Furtado não tenha percebido que a educação tinha uma função para o crescimento. Apesar de Eugênio Goudin, que era muito mais velho e mais liberal com ele do que ele, já tinha percebido que o Goudin era claro que havia uma relação forte entre educação e crescimento. Celso Furtado não. Mas nos últimos 20 anos na teoria do crescimento econômico, eu acho que a gente conseguiu finalmente um conjunto de evidência empírica relativamente sólido que a educação tem um impacto grande em crescimento. Mesmo assim, tem colegas bem formados. Aí acho que falta estudar um pouco a teoria, falta um pouco desarmar os seus preconceitos, os seus pontos de partida e tentar olhar a evidência empírica com um pouco mais cuidado. Falta ter um pouco de curiosidade para ler quem pensa diferente. A gente, quando é economista, tem que fazer exercício. Sempre pensar, ler e conhecer as pessoas que pensam diferente de você. Eu acho que está faltando talvez um pouco disso, desse exercício para esse grupo aí que está no governo. Deixa eu rapidamente tocar esse ponto. Quer dizer, o Bolsa Família eu acho um bom programa. Então, assim, a gente não está discutindo Bolsa Família, é ótimo. Assim, o que a gente está discutindo é uma série de outros programas que entram na cunha social, que tem um gasto muito elevado e que, na realidade, assim, não são focados, quer dizer, e é bem diferente do Bolsa Família. Então, Bolsa Família é um programa barato, quer dizer, a gente tem
A gente tem um setor público no Brasil como um todo, que o gasto, incluindo juros, é 40% do PIB. Se eu olho só para o governo federal, estou falando no gasto aí de 18% do PIB. Bolsa Família é meio ponto do PIB, de 18% do PIB do gasto do governo federal. Não é nada, é muito pequeno. Dá, inclusive, para expandir bastante Bolsa Família. O problema é que a gente não está fazendo essa escolha. Quando você colocou Bolsa Família, você fez o seguinte: a gente tem essa série de outros programas. Vamos deixar tudo do jeito que está e vamos colocar um adicional. Então, esse é o problema. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida é um programa que você pode enfim, achar positivo ou não, mas independentemente do mérito, é um programa caro. É um programa que o subsídio anual dele é em torno de 18 bilhões de reais. Né? 18 bilhões de reais já é 0,35% do PIB. É quase um Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Sendo que parte desse, e o custo desse programa não é muito explícito. Parte é coberto pelo orçamento da União, outra parte está sendo paga pelo FGTS. E o governo hoje tem nos jornais que vai criar agora um novo programa vinculado ao Minha Casa Minha Vida. Se você participa do Minha Casa Minha Vida, você vai receber um cartão com valor de R$5.000, com um juro de 5% ao ano, para pagar em 4 anos para comprar qualquer coisa para casa. E isso eu não vejo lógica num programa desse tipo. Porque, inclusive, eu estou diferenciando o pobre que tem acesso à Minha Casa Minha Vida do pobre que não tem acesso à Minha Casa Minha Vida porque tem a casinha dele, enfim, lá no interior do Nordeste. Então, isso eu não acho... O nosso grande problema, eu acho que é um pouco isso que o Aaron falou, a gente não faz escolhas e a gente está cada vez mais expandindo Bolsa Família meritório, mas é um programa muito barato. Quer dizer, o problema não é esse. O problema é que a gente está colocando Bolsa Família e deixando tudo o resto e ainda fazendo essa coisa de política setorial. E nessa questão de política setorial, aí tem uma coisa. Eu não vejo problema nenhum em você fazer política industrial. É uma coisa que a gente sempre discute. O Samuel vai falar, mas isso não é política industrial. Os Estados Unidos é um dos países mais ativos em política industrial. Os Estados Unidos ele tem uma agência que se chama DARPA, que é ligada ao Departamento de Defesa, que tem um orçamento anual de 3 bilhões de dólares. Isso é muito pequeno em relação ao orçamento americano. O orçamento dos Estados Unidos, se você pega só o orçamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, é equivalente a todo o orçamento do Brasil, do governo federal. Mas é 3 bilhões de dólares. Com esses 3 bilhões de dólares, eles fazem um bocado de projetos interessantes e você vai ver, junto com empresas e universidades, centros de pesquisa, você vai ver o aporte por projeto, coisa assim como 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares. E tem uma série de discussões, quer dizer, são projetos pequenos que têm uma série de discussões. No Brasil não é isso que a gente faz, a gente não está incentivando inovação. No Brasil a gente pega uma montanha de dinheiro subsidiado, aí pega uma empresa e diz, olha, você sabe matar boi muito bem e sabe exportar. Eu vou te dar mais dinheiro para você continuar matando boi e exportando. Então, quer dizer, isso nem é política industrial. Quer dizer, até diferente do que a Coreia fez, embora a Coreia seja um exemplo. E nem é a nova política industrial, porque quando você vê o que se está discutindo no mundo de nova política industrial, são coisas muito mais ligadas, são coisas muito mais leves, baratas, e muito mais ligadas, por exemplo, à oferta de bens públicos. Eu tenho, sei lá, um grupo de produtores rurais, sei lá, no interior de Santa Catarina, que precisa exportar, e é um produto perecível, eles precisam, enfim, fazer o transporte em contêineres congelados para chegar no porto e exportar. Então, se tiver algum problema, enfim, de acesso ao porto, o setor público melhora aquele acesso para beneficiar milhares de produtores. O que a Embrapa faz, entre aspas, é política industrial moderna. Ela faz a inovação, daquela inovação, qualquer empresa, enfim, do setor pode utilizar aquela semente ou aquela técnica de correção de solo, etc. Então, assim, mesmo que o governo quisesse fazer políticas, entre aspas, industrial, hoje em dia, na realidade, lá fora se chama mais política de desenvolvimento produtivo, a gente faz da forma errada. E o custo é esse ponto. O custo é extremamente elevado, é muito caro, só que ninguém faz essa conta. Por exemplo, Bolsa Família, você tem centenas de avaliação do Bolsa Família. Eu conheço vários. As políticas setoriais que a gente faz, o pior, além do custo ser muito elevado, que o Marcos citou aqui, eu não tenho absolutamente nenhuma avaliação. Eu já pedi várias vezes em discussões com o BNDES, me mostra eu quero uma avaliação, enfim, da política que vocês fizeram de concentrar o setor frigorífico, qual foi o benefício para 8 mil pecuaristas e qual foi o benefício, enfim, para o cidadão brasileiro como um todo, que não é acionista dessas empresas. Nunca ninguém me mostrou esse tipo de avaliação. Então, assim, quando você gasta muito dinheiro sem mostrar o custo, porque o custo é muito claro, e sem fazer avaliação, é um tiro no escuro. E tiro no escuro corre o risco de matar, enfim, muita gente que não tem nada a ver com aquilo. Vou pegar aqui só um ponto aqui, só para completar, desculpa, só para completar, porque eu acho que esse ponto é fundamental. Eu tenho uma
série de trabalhos que ficam muito intrigados, que o negócio, o Estado moderno grande é uma novidade. Imposto de renda, carga tributária acima de 5, 6% do PIB, política social, seguridade, isso é novidade, sobretudo pós-Segunda Guerra. Isso não existia no mundo ocidental. Imposto de renda nos Estados Unidos, né, não tem muito tempo. Pós-década de 30. É muito recente isso. E os economistas sempre tiveram uma dúvida como é que isso não afetou o crescimento. E aí, os trabalhos, melhores trabalhos empíricos disponíveis, é o seguinte: não afetou o crescimento por duas coisas. Primeiro, nos países desenvolvidos, todo esse processo de aumento do Estado e transferência foi feito dentro do orçamento, com discussões democráticas e com muita preocupação para não afetar o crescimento. Então, há muito dinheiro para a educação, que aumenta a produtividade, muita preocupação de não distorcer o mercado de trabalho. O tempo todo, você pega o trabalho da OCDE, o tempo todo os governos estão discutindo como mexer. Peraí, será que isso está afetando o mercado de trabalho? Será que não? Será que está gerando problema? Essa preocupação. E muita transparência. O problema do Brasil, né, e aí é exatamente o inverso. Quer dizer, no Brasil, todos os benefícios grandes são realizados ou por fora do orçamento, como no caso do BNDES, sem nenhuma transparência e sem nenhuma avaliação. Assim, eu estava conversando com um amigo e ele sempre é irritado com a gente, que a gente fala mal do BNDES, falou: o BNDES tem alguma qualidade. Tem alguma qualidade, tem que ter uma qualidade, não é possível, que eu falo, a gente não sabe qual é o resultado. Eu não consigo avaliar, é uma caixa preta, eu não sei quanto dinheiro vai, eu não sei quanto é que custa, eu não sei qual foi. Aí gerou emprego, mas qual foi o custo e oportunidade desse emprego? Quer dizer, essa falta de transparência e clareza, ninguém aqui devia saber que tem um monopólio de prótese no Brasil. Né? É um cartel de prótese estabelecido, vergalhão. Né? A gente não sabe disso. Ninguém sabe qual é a tarifa efetiva de proteção de automóvel, que é 60%. Né? Quer dizer, todos esses mecanismos são essa ausência de transparência, de controle democrático, que gera problema. E aí eu faço uma segunda posição para concluir, que é um ponto que o Samuel, que eu acho que é fundamental. Quer dizer, esses mecanismos, não é porque as pessoas são malvosas, não é porque o Brasil tem muita corrupção, e eu vou aqui ao contrário da visão usual, não é porque tem um joguinho de interesse ali escuso, não é isso. Isso tem uma visão de mundo por trás, uma visão de mundo que vem, sobretudo desde o Vargas, que isso é desenvolvimento econômico, que é isso que a Coreia fez, que essa é a razão pela qual os países desenvolvidos se desenvolvem, que a educação não é importante. Né? A dificuldade que acho que a gente tem nesse diálogo é porque essa visão de mundo não aceita dialogar com dado. Né? Ela não aceita esse espírito, ela não aceita econometria, ela não aceita pegar base de dados, testar, ela acha que a estatística é feita para enganar. Então fica uma discussão que é uma discussão difícil, né? Não é uma discussão simples. Ela acha que contar a história, ela acha que um pouco fazer ciência é contar a história. A Coreia também fez política industrial. Agora ela esquece que a Coreia tem um estado que é 28% do PIB, o Brasil tem um estado que é 40% do PIB. Né? A Coreia educou e deu saúde para toda a sua população em 2 gerações. O Brasil não. O Brasil é nível África subsaariana. Né? Então, a política fiscal na Coreia sempre foi equilibrada, nunca gastou mais que teve. O Brasil teve hiperinflação. Né? Isso é, a Coreia, com toda a evidência empírica, diz o seguinte: a Coreia teve muito menos dinheiro para fazer política industrial do que o Brasil. A questão não é, sou contra ou a favor da política industrial, como foi o Consuelo. Tem boa política industrial. Embrapa foi uma boa política industrial. A questão é que a escala que o Brasil faz isso é imensa e sem qualquer controle e avaliação. É você gastando sem saber qual foi o resultado que você gastou. E a quantidade de política pública, você vai gerando isso, que alguém tem alguma ideia, faz uma política. Aí ela fica. Eu lembro uma vez que a gente teve uma ideia, falei, vamos acabar com. Isso é a história verdadeira, tá? Eu estava no governo, tem uma ideia. Vamos acabar com os programas que não gastam nada. Eu falei, razoável, né? Tem gente trabalhando lá, mas não gerou nada. Não gastou nada na atividade fim. Vamos acabar com ele. Não consegue. Você não consegue. Você vai criando uma profusão de programas. É verdadeira a história, tá? Quais são os programas? Não, são milhares. Você tem dezenas de programas de transferência de renda para jovens. Ou tinha época. Para jovem. Tem da Ministério da Justiça, da Agricultura, tem que fazer a mesma coisa. Quer dizer, o Bolsa Família surgiu dessa ideia. A ideia do Bolsa Família é, pelo amor de Deus, também tem essa coisa legal. Inventou vários programas de transferência de renda. Vamos unificar tudo. Vamos unificar tudo. Aliás, o PT foi contra, a esquerda foi contra ela. Né? Radicalmente contra. Vamos unificar os programas todos, acabar com essa profusão. Vamos criar um único programa integrado,
Vamos garantir ter avaliação, um programa transparente, que passe pelo orçamento, que é o mérito do Bolsa Família, que a sociedade sabe o que está acontecendo. Vamos fazer isso dessa maneira, estruturada. E a esquerda, não quero botar o PT, porque não foi uma coisa partidária, foi uma coisa da esquerda mesmo. Mas o discurso da esquerda, dessa esquerda desenvolvimentista, foi bastante contrário à ideia de uma política social focalizada nos mais pobres. Foi um grande debate no começo do governo Lula. Marx foi chamado de papalvo nos jornais. Lembra disso? Papalvo. O que é isso, papalvo? É um imbecil. Em pateta. É o pateta. O pateta. Eu sou não brasileiro, eu acho que vocês falam tudo muito mal desse país. O pior projeto em termos não é a usina lá na rodovia, é o aeroporto de Berlim. Em termos de fora de orçamento e prazos gerados por políticos. A política energética da Alemanha é um desastre muito maior que a política energética do Brasil, só que não se vê ainda. E, de fato, essa política de transferências realmente está andando, não estou falando do Bolsa Família, mas o resto fora do controle. Só no Brasil, no mundo todo. Realmente a democracia não fez, o jovem está com um problema mundial. E o Brasil é o único país que discute isso. Os outros continuam na ignorância. Olha o debate econômico na Alemanha ou na Suécia ou na França. Vai ouvir besteiras que nunca houve na televisão aqui. A ingerência do Estado gera dificuldades. O único ministro do meu conhecimento que conseguiu reduzir os custos do departamento dele era Donald Rumsfeld. Ele diminuía os custos para fazer guerra. Todos os outros, o ensino, vocês falam de pouco ensino, aumenta. Os Estados Unidos também aumentou os custos. E fora, na Europa também, está totalmente fora de controle. Nós temos que não só fazer aqui a lição do que o Brasil fez errado. O que está errado no mundo, nós aprendemos que nunca tem um déficit, uma dívida de 100% do PIB, se não causada por guerra. Agora, a paz gerou isso. E quando o Keynes disse que o governo tem que gastar, ele sabia, tem um povo que sabia que a guerra acabou. Aumenta os gastos, sim, mas tem paz, vai dar certo. Aumenta os gastos num país onde, através da paz, a dívida cresce, o cidadão vai dizer, não acredito nisso. E de novo, os alemães, que têm dinheiro sobrando, e por incrível que pareça, a taxa de investimento está caindo, de 22% para 17%, e a taxa de poupança está crescendo. Eles fazem alguma coisa, investe, tem dinheiro, o pessoal corre para pôr na poupança por medo. O medo já existe. Como é que vai resolver? Isso vai acontecer também aqui. O modelo da ingerência do governo existiu entre 406 e 1450. Eles chamam de Idade Média. O crescimento do PIB na Idade Média foi zero em 1000 anos. Mas não faz sentido comparar países com perfis totalmente diferentes? Sim, o perfil não é tão diferente. O nível de besteira, com certeza, não é diferente. Por exemplo, Portugal, Grécia e Itália, eles não gastaram. A taxa da poupança da Itália, a taxa da poupança da Itália foi maior do que na Alemanha. E o investimento também. E mesmo assim, para repetir, Portugal e os outros países da Europeia do Sul não gastaram 11 ou 12% do sistema de aposentadoria quando elas eram jovens. Eles gastaram 4, 5%. Tem 7% mais aqui para o perfil demográfico, né? Não, mas a maioria é a aposentadoria de... Já tem. Sim, mas é a aposentadoria de funcionários públicos. Tem que construir. Não, mas é a aposentadoria de funcionários públicos que causa isso. No mínimo, o Brasil tem a sapiência de mandar os funcionários públicos para a aposentadoria. Não. É
O Brasil gasta mais só no INSS Sim. do que é necessário para pagar todos os idosos. São jovens demais. Não, aqui você paga a aposentadoria para jovens, meio jovens, tem pessoas de 50 anos, 52, 3 anos, é absurdo. É só isso. Mas acho que o que ele quis dizer foi que os gastos do setor público, as pensões do setor É público mais, e mas militares brasileiras, não é só em valores. Sim, é mais absurdo, concordo. Não, o Mas dado está faz dentro sentido porque está comparando a economia jovem e a parte privada. Sim, mas a lei na Alemanha diz que a aposentadoria é com 65 anos. E a diferença de Em cima de 55 anos, só 25% está com o emprego, o resto está com a... Então, é tudo só Mas de não papel. gastamos números, Não não adianta. gastam o que o Brasil gasta. Tem uma questão lá. Eu tenho uma pergunta para o Mansueto e para o Samuel, no seguinte sentido. Vocês dois buscaram as justificativas para baixa eficiência do gasto público no Brasil, no contrato social e no pacto democrático. Então, pelo que eu entendo, se eu sou político aqui, usando os termos que o Samuel gosta da economia política, se eu sou o político que está jogando a estratégia dominante, eu vou sempre jogar o que o eleitor mediano quer ver, que é o gasto social. E a competição eleitoral vai fazer com que os políticos joguem sempre gasto social para todo mundo, para o eleitor mediano, quer dizer, gasto social do eleitor mediano. Nesse sentido, se é isso mesmo que vocês estão dizendo, pelo que eu entendi, vocês estão olhando meio que por um beco sem saída. Assim, vocês ainda acreditam que existe uma saída para a melhora dos gastos fiscais, ou é impressão minha que a gente está olhando por um caminho sem volta? Posso acrescentar, Samuel? A colocação dele? Eu acho que isso foi vendido para mim aqui. É uma situação de tantos impasses, que a gente passa e como você disse, nós optamos por uma democracia e por esse regime de bem-estar social, e essa descrição desse regime só tem impasses. E a crise está aí, nos afogando. Uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa simples que visse a palestra, essa discussão, optaria, no meu entendimento, por um regime de força. Veria o seguinte, que só tem solução com um regime de força. Seja ele autoritário ou ditatorial. Quer dizer, está entendendo? Quer dizer, então foi vendido muito impasse. Até que suscitou a reclamação. É muito rápido, quer dizer, é difícil no sentido que seja impossível. Do ponto de vista de debate eleitoral, é muito complicado. É muito complicado, por exemplo, um candidato falar o seguinte, eu prometo que eu vou, enfim, modificar a regra de reajuste do salário mínimo. Então, assim, o debate eleitoral, assim, não vai entrar nesses detalhes. Por outro lado, a regra do salário mínimo, ela termina em 2015. Então, o governo que tiver aí, ele pode tentar convencer o Congresso e a sociedade e falar o seguinte, olha, a gente não vai renovar essa regra, não é preciso, o Brasil tem um mercado de trabalho aquecido, o salário mínimo no Brasil cresceu bastante, agora o próprio aquecimento do mercado de trabalho e a redução de oferta de mão de obra vai continuar aumentando os salários, aí eu vou fortalecer programas sociais mais focados e que são muito mais baratos. Então, a forma que o governo vai levar essa discussão é importante, mesmo que ela não ocorra no período eleitoral. É uma agenda, enfim, que precisa de muito esclarecimento e às vezes é impopular? Assim, todo governo, ele que estava no governo, o governo de 2003, 2004, foi extremamente impopular. Ele fez um bocado de coisa ruim e que salvou o Brasil por vários anos. Então, na realidade, assim, vai ter um impacto, eventualmente, isso, num determinado ano de ajuste, o crescimento pode cair um pouco, pode, assim, mas depois o fruto vem, enfim, mais na frente com grande crescimento, né? Se você olha a história da América Latina, não só do Brasil, pega a história da América Latina na década de 90, foi história de reformas. Vários países fizeram reformas duras, todos tentaram melhorar a focalização dos programas sociais e todos foram demonizados. Todos, assim, vários presidentes saíram da história como sendo presidentes, enfim, que foram ruins para a democracia, para a população. Quando veio o boom de commodities,
toda a América Latina cresceu muito, porque tinha feito uma série de ajustes na década de 90. Tem realmente, assim, é um impasse, assim, é difícil a gente ver esse debate na época de eleições, mas, quer dizer, o papel de um governante é esse, é tentar formar uma coalizão forte, explicando para a sociedade esse dilema. Essas coisas não precisam ser feitas no espaço de 2, 3 anos, pode ser uma coisa gradual, você pode fazer um ajuste, por exemplo, a uma reforma da Previdência, anunciando um aumento gradual da idade mínima. São coisas graduais, são coisas, não é tudo de um pacote, né? Então, assim, eu vejo muito assim. Então, eu acredito que seja possível solucionar isso sem a gente precisar recorrer à ditadura. Até porque o custo dessas coisas, dessas escolhas que a gente fez, sem mostrar a parte, escolhas, os benefícios sociais, sem mostrar a parte do custo, essas coisas estão aparecendo. O custo de oportunidade, uma carga tributária elevada que atrapalha o crescimento, tudo isso começou a aparecer, né? E quando você tem uma economia crescendo muito pouco, ou a sociedade começa a ficar um pouco insatisfeita com alguma coisa, você tem janelas de oportunidade para fazer mudança. Não é fácil, o exemplo da Europa é um bom caso, né? Eu estava conversando com um investidor de um dos maiores fundos de investimento do mundo, que tem um patrimônio de 2 trilhões de dólares, e aí a gente conversando, ele me perguntou sobre a reforma da Previdência, eu falei, olha, mas a reforma da Previdência nos Estados Unidos também é um problema. Ele falou, olha, eu estou conversando aqui no Brasil, eu quero saber do Brasil, nos Estados Unidos eu vou conversar com outra pessoa. E é verdade, assim, essa agenda é difícil no mundo todo, mas ainda acredito que é possível avançar sem precisar da ditadura. Agora é difícil não só aqui no Brasil, é difícil no mundo todo. Eu acho assim, que eu dividi em duas coisas. Acho que aquela parte que é mais uma série de distorções, tem um custo fiscal cavalar, que tem a ver com ideologia, eu acho que tem espaço para mudar fácil. Porque o eleitor mediano não está muito preocupado com isso. Então, eu acho que no ano que vem esse debate vai estar sendo colocado, vai ter candidato batendo no BNDES, eu acho, e em outras coisas. Acho que essa é uma agenda que os políticos percebem. Com relação à história do eleitor mediano, eu também sou otimista. Quer dizer, eu acho que conforme a economia vai melhorando, a sociedade vai melhorando, a desigualdade vai caindo, e essa classe média, essa nova classe C, vai tendo a sua renda aumentada, né, vai melhorando, ela vai formar uma constituinte para redução de carga tributária. Porque ela vai ficar numa posição meio, do ponto de vista do setor público, no limbo, que ela não vai ser mais fruto de... Ela não vai ser mais beneficiária de programas sociais, e por outro lado ela vai começar a pagar mais imposto, e por outro lado ela vai perceber a dificuldade de usar serviços públicos de saúde, de educação, e aí acho que ela vai demandar um enxugamento no Estado, um aumento de eficiência. Isso aconteceu um pouco com a classe média americana, que surgiu depois do New Deal. Essa classe média dos anos 50, ela foi uma força mais liberal no sentido Mas ela consegue se manter como classe média ainda? Não é essa a tese que está colocada? O quê? Não é essa a tese que está colocada? Já vi algumas pessoas defenderem que é essa a tese. Qual tese? Divide um pouco, as pessoas vão crescer, vão mudar de classe, e aí vai ser um novo movimento na sociedade que tende a mudar um pouco. Eu acho que a minha exposição foi nessa direção. Entendeu? Eu tenho a impressão que o sistema político brasileiro ele funciona no sentido que ele consegue carregar das preferências da sociedade e das decisões de política econômica que são feitas, de políticas públicas em geral. Então, uma série de coisas que são feitas porque a sociedade deseja. Se a estrutura da sociedade muda, o sistema político vai funcionar em algum momento e a política pública vai mudar. A gente tem motivos para ser otimista, né? Mesmo a gente está implicitamente tem uma série de críticas a uma série de coisas que foram feitas no governo Dilma, mas, por exemplo, ela implantou o Fundo de Pensão do Funcionário Público, que é muito gradual, vai demorar, mas daqui a 30 anos vai ajudar bem. Uma boa parte do sobregasto com previdência de funcionário público vai reduzir. Então, acho que agora o Brasil, quando eu converso com o investidor, eu falo, o Brasil anda incógnito, é lento, é uma baleia, acho que isso não vai mudar nunca muito. O que eu acho que agora é para evitar você tem algumas palavras finais? Não, eu
quero agradecer, acho que o debate foi muito bom, quer dizer, aprendi muito com os debatedores, foi extraído aqui, com as perguntas, foi realmente muito bom, estou saindo daqui cheio de ideias, coisas para colocar no papel. Quero mais agradecer, foi muito bom, e quem precisar de algum esclarecimento, tiver interesse, você falou de tal dado, eu gostaria de ter acesso, pode me escrever que eu mando. Obrigado.